Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Hoje eu, com muita honra, recebo um cara aqui que é um dos caras que mais marcou a minha adolescência acompanhando campeonatos de jiu-jitsu e agora também figura entre os tops do MMA, Leonardo Santos. Bem-vindo e obrigado, meu irmão. Nada, prazer é todo meu aí, mas já me entregou aí, né? Tua juventude aí me quebra. Aí me passa como velho tranquilo, né? Porra, meu irmão. Não, nem tanto. Dá moral aí. Você lutou de quê? Pena no jiu-jitsu, Léo? Eu lutei... Cara, meu primeiro mundial eu lutei de pluma. Eu tinha 15 anos. Foi o primeiro mundial que eu ganhei, 15 anos de pluma. Depois eu subi pro pena, aí cheguei até o leve, aí me aventurei no médio, mas não fui tão bem, voltei pro leve. Aí no leve eu... parei de vez. Seu primeiro mundial de preta foi em 99? 99. Foi a estreia com o Royler. Meu irmão, eu vi essa luta. Mundial ali foi marcante. Caralho. Aí, não lembro se era o Casagrande que tava apitando a luta, porque o cara devia ter visto uma partida de futebol, irmão. Porque, porra, foi bravo, eu né? vi tu dar 2 raspagens, a galera gritou e o malandro me dava vontade. Foi bravo. Puta, meu irmão! Foi brabo. Aqui, Raspagem clara, brother. Foi claro. Mas o pior não foi isso, não. Sabe o que foi o pior, cara? Foi a minha faixa, né? Tava desamarrando. E eu tomei punição por conta disso. Por minha faixa desamarrar. Aí tem um vídeo, o Paquetá filmou o vídeo, o Roller desamarra minha faixa. Ele puxa assim, vai desamarrando. E eu tomo a punição por conta disso. Tá zoando, malandragem. Não, muito. Roller é lenda, né? Lenda, cara. Lenda. Roller, cara, só eu estar dividindo ali o tatame com o Roller, pra mim... Foi tenso? Pô, não foi tenso, acho que foi uma honra, assim, tipo assim, eu tô com... Meu ídolo lutando comigo. Um dos maiores nomes da família Gracie, sim, do jiu-jitsu. Eu tô tendo a oportunidade, meu primeiro campeonato de preta, eu tô dividindo com ele. No início eu fiquei meio tenso, aí o Del, no meu ouvido, começou a gritar, Léo, não respeita, confia, não respeita, vai pra dentro. Aí eu fui soltando, falei, mas sabe uma coisa? Se é pra perder, vamos perder brigando. Vou pra dentro. Aí dei a pancada na queda, primeira entrada de queda, aquela safada que o Luiz Hermínio Sim. apelidou isso, porque eu balançava e dava só um tapinha, ele caiu sentado, eu abri 2-0, eu falei, meu irmão, é agora. Não é isso tudo, agora... Ele sangra. Agora é isso aí, ele sangra, e vamos pra dentro. E a luta foi aquela pancadaria. Foi, bicho. Só que ele foi malandro, ele, com o nome dele, pressionou o juiz e jogou na regra e o juiz tremeu. O Bebel, meu amigo, Bebel Duarte, meu amigo, gosto dele, mas ele amarelou. Amarelou pra caralho. Ele fala que não, que eu... Falei, você amarelou, Bebel. Não tem conversa, ali, aquela história ali não existe. E... O que ele explica, Léo? Não, ele falou que eu fugi da luta. Que isso, brother? Mas eu falei, o cara tá me empurrando pra fora, só me empurra, não faz nada. Sim. Por que ele não me puxou pra guarda? Sim. Ele tava perdendo. E na hora que eu, tipo assim, que eu raspei, eu subi, eu segurei mais de 5 segundos. Então, cara, eu lembro que você raspou em uma das raspagens, ele para meio que de 4. Isso e aí. você olha assim, ó. E eu tava em cima dele. Porra! Aí o pior não foi isso, não. A luta ali empatou, que ele não deu ponto, ele me deu vantagem. Ele empatou a luta, eu deitei. Na hora que eu deitei, o Royler cai assim um pouco do meu lado, eu empurro ele. Ele nem chega a me mobilizar, abraçar a cabeça, ele só cai do meu lado assim, querendo ganhar minha guarda. Aí o Bebel deu a vantagem. Quando o Bebel deu a vantagem, empatou a luta. Eu falei, na pior das situações, empatando a luta daquele jeito, a vitória é minha. Combatividade. Aí ele deu pro Royler. Aí foi foda. Aí o Del veio correndo, levantou teu braço. Foi um desespero total. Cara, mas foi uma sensação muito irada, assim, aquilo ali. Aquele Mundial 99. Caldeirão. Nunca vi nada igual. Também nunca tinha visto o Tijuca naquela situação. Sim. Não sei qual motivo. Tava entupido. Você não via espaço. Exato. Tava todo entupido. E, meu irmão, tu via só a torcida, todo mundo contra o Royler. Sim. A verdade era essa. E só a torcida do Royler pequenininho que tentava gritar, o estádio abafava eles, começava a gritar meu nome. Foi fenomenal aquilo ali. Pra mim foi um dos momentos de luta que mais marcaram a minha vida como espectador. Foi assustador. É o que você falou. Tava cheio, não tinha espaço, a galera gritando. Cara, eu lembro que quando anunciaram a sua luta, um amigo meu, irmão do Fofite, falou assim, ó, o Léo vai ganhar. Eu falei, sério, cara? Ele acabou de receber a preta. Ele falou, meu irmão, o moleque cresce demais quando você acha que ele não vai ganhar.
E não deu outra. Não deu outra. Só que quando os pontos não foram computados, meu amigo, eu falei, essa porra vai desabar. Porque até a galera da Aliança gritava o seu nome, todo mundo. Falei, caralho, brother. Cara, eu nunca tinha visto aquilo. Tinha visto. A torcida, o estádio todo abaixo, gritando Leozinho, Leozinho. Eu falei, caraca, que loucura isso aqui, mano. Tava um caldeirão. E antigamente podia o pessoal ficar ali em volta, né? Sim. E tu via aquela pressão, aquela coisa, né? Sim. Era verdade, é um caldeirão. Caldeirão. E eu... Até isso mesmo. Na verdade, eu entrei como um azarão. Sim. Até o Luizinho falou na época, assim, que na hora que o Luizinho e o Del foram pro sorteio. Antigamente era sorteio assim, né? Sim. No tete a tete. É. Aí os caras falaram, aí o Luizinho falou, bota o meu aqui. Aí o Royler, o Draculino, a galera mais antiga, falaram assim, pô, isso aí é novato, rapaz. Isso aí tem que cair onde a gente quiser. Aí o Luizinho, então bota. Então faz o seguinte, Draculino, bota ele de cara contigo. Aí o Draculino, não, isso aí tem que comer muito arroz e feijão, bota pra baixo. Aí aquela briga toda, aí eles discutindo, aí me botaram. Pum, me jogaram aqui, abaixo do Royler. Aí o Luizinho falou assim, ele armou assim. Ele falou, então tá bom, deixa meu arroz e feijão aqui, vai ser esquente mesmo? Royler, tu se importa de pegar meu garoto novo? Ó, Royler, não, isso aí eu passo tranquilo. Puta Foi a jogada de mestre. O Luizinho, no dia depois, ele chegou, Léo, se prepara que você vai pegar o Royler. Você vai tirar o Royler. Aí eu falei, mas por que ele? Armei tudo pra você tirar o Royler. Não me decepciona, me deu um tapão no peito assim, não me decepciona. Eu falei, meu irmão, eu vou matar o Royler. Muito bom, tem que cara. dar um jeito. Mas na hora que você tá de frente com o cara... Muda, né? Pô, o cara tem aquela confiança, aquela coisa. E eu tava chegando, né? Sim. Aí eu fui... Não era a categoria minha. A gente decidiu isso uma semana antes. Puxa o microfone um pouquinho pra frente. Puxa ele assim. Isso. A gente decidiu isso 1 ou 2 semanas antes, porque meu peso estava muito baixo, não estava chegando até 72, 73 quilos. Eu estava acabando o treino com 70, com 69, a gente desceu. Então foi um sacrifício absurdo, mas eu estava treinando muito bem. Eu estava treinando muito bem com os moleques. Pô, no meu camp tava o BJ, tava o Shaolin, tava o Robinho, Feijão, tava a Nata me ajudando. Então eu falei, meu irmão, eu vou chegar lá bem. E tinha o Royler, tinha o Léo Vieira, tinha o Draculino, era só o clássico ali. Eu tava entrando de penetra. Você ganhou a marrom na própria academia, antes do Mundial, na seletiva ali? Não. Eu ganhei a preta... Eu ganhei a preta na academia. Isso é porque era uma semana antes da competição, que a gente tinha que decidir, que aí tinha um sorteio. Aí eu ganhei a preta. Eles decidiram, o Del decidiram, a gente treinando. Cara, eu fiquei desesperado. Porque eu tava... Uma semana pro Mundial, falando uma semana pro Mundial, falou, ó... Tu treinou o tempo todo achando que era marrom? Achando que ia pegar marrom, já sabia os caras que eu ia pegar. E o Shaolin tinha perdido o ano anterior pro Royler. Aí eles foram falar, não, tu que vai tirar o Royler. Eu falei, caraca, e agora vocês me avisam isso? Pô, fiquei desesperado, assim. Mas depois meu irmão, eu pensei dessa forma. Falei, cara, vai ser irado eu pegar o Royler. Eu tenho certeza que eu vou fazer uma luta boa com ele. E foi lutão. Virou um clássico de jiu-jitsu aí. Eu nunca... Cara, foi a luta que mais me marcou de todas as lutas de jiu-jitsu que eu acompanhei quando o jiu-jitsu era realizado no Brasil, Campeonato Mundial. Confesso que depois que foi lá para fora eu passei a acompanhar menos e acompanhar mais MMA. Mas essa luta... Eu lembro que quando tinha os campeonatos no Jardim Guanabara, era tudo tribo, irmão. Aliança aqui, Gracie Barra aqui, Nova União aqui, cada um torcia por si. Ali eu vi todo mundo torcendo por você. Aquilo foi bizarro. E não era uma final, cara. Tinha um monte de luta acontecendo e o nego parou pra assistir aquilo ali. E o engraçado que é pessoas que, tipo assim, fizeram jiu-jitsu até aquele momento e depois pararam, quando me encontram, falam, cara, eu só lembro da tua luta com o Royler. Assustador. Foi fora do comum que aquilo ali o que estava acontecendo ali naquele momento. Na hora que o Marola entra no tatame, levanta, o Del invade, foi uma coisa louca, assim. E o estádio todo gritando teu nome, Léo. Aquilo foi sensacional, foi fora do comum. Aí eu fico feliz, né, cara? Tipo, marcou muita gente. Marcou. Cara. E na época o pessoal perguntava, toda entrevista que fazia o Royler, você acha que ganhou do Léo? Aí ele... Você acha que eu perdi? Ele respondia, você acha que eu perdi? Mas nada contra ele, é um ídolo, é um cara fora do... Fez história, né, Fez história. O cara lutou contra o Zé Mário. Fez história. Pena lutar contra um... Não. E ele, eu não entendia, mas ele, cara, ele é muito técnico.
Ele é muito... Ele é diferenciado. Me dá o detalhe, Léo. Pô, é difícil te explicar, porque, tipo assim, tem posições que pessoas se abrem, ele tem a parte de defesa, assim, muito boa. Entendi. Joga a armadilha pra você achar. Ele, tipo assim, ele se protege e te ataca, se protege e ataca. Então ele faz muito bem e sem força. É detalhe mesmo. Pra pegar as costas dele, tu vê que o pé dele fica plantado no chão, quadril baixo, não acha espaço. 1 centímetro. Isso. E é coisas que na hora da luta... Você vai reparando, mas é muito rápido, né? Você não pode ficar ali parado. Não. Eu acho que ele não esperava de eu atacar, ele dar a safada, aquela queda safada nele, que ele caiu. Aí acho que aquilo ali desregulou um pouco a tática dele, que ele é bom de judô, ele é bom, derrubava bem. Sim. Aí dali ele desandou. Ele começou a querer me matar e eu fui contragolpeando. Eu acho que eu mudei um pouco o jeito dele lutar. Perfeito. Mas ele é muito técnico, cara. Ele é muito. Na hora que tu tava metendo a mão nele, que eu tentava ajustar as posições, tu sentia que ele encolheu um cotovelo e escorregava. Eu falava, caraca, ele vai querer sair para minhas costas. Eu já defendia. Aí, quando ele tava vendo, ele vai fazendo as coisas bem... Sutilmente, né? Isso. E se você não prestar atenção, você vai se enrolando. Nem vê o que tá acontecendo. Isso aí. Bizarro, cara. Jiu-jitsu invisível mesmo, né? Muito doido, muito doido. E vocês chegaram a se encontrar em ADCC, não, né? Chave, não, assim? Não, porque o ADCC que eu lutei na categoria de cima. Você pegou o George St. Pierre? Peguei o George St. Pierre, lutei com grandes nomes, o Léo Vieira, lutei com Cacareco. Você lutou com o Cacareco? Lutei com Marcelo Garcia, fiz várias lutas lá. Rodrigo Grace. Como foi a sua jornada no ADCC? Cara, foi boa. Eu ganhei um pódio, fiquei em terceiro uma vez. Lutei com o Matt Serra e perdi pra ele. Você lutou com o Matt Serra, que é aluno do Renzo. Do Renzo, Aí e você achou que o wrestling dele fez diferença ou o jiu-jitsu mesmo? Não, o wrestling. E ele era bom de chão. Né? Ele é bom. Mas o wrestling fez a diferença. Quadril pesado ali. Mas até pra atacar a perna ali, a gente não conhecia tanto o wrestling, né? Sim. Então isso fez um pouco de diferença. E a minha luta anterior foi com o Léozinho, com o Léo Vieira. Porra. Guerra, meu irmão. Foi uma pancadaria. Foi uma pancadaria. Eu saí daquela luta ali, meu irmão, acabado. Imagina. Aí peguei o Matt Serra inteirinho. Eu falei, caraca... Caralho, que chave, hein, bicho? Pô, olha só, era eu, Matt Serra, Léo Vieira, Márcio Feitosa, Jean-Jacques, Rodrigo Grace... Isso foi o quê, 2002? 2002, acho que sim. 2002? Acho que 2002. Animal esse DCC. Pô, absurdo. Era só pedreira, só pedreira. Foi meu primeiro DCC, que foi eu e o Robinho, Robson Moura. Sim. A gente lutou lá, eu fiquei em terceiro, o Robinho também ficou em terceiro. A gente fez uma boa campanha, na minha opinião foi uma boa campanha. Mas como não tinha tanto campeonato de 100 kimono aqui no Brasil, né? A gente voltou pro pano e continuou. Aí tinha uma DCC, aí foi em 2005 que eu fui convidado. Aí eu lutei com o George St. Pierre, aí finalizei ele 42 segundos, aquele armlock voador também, que foi emblemático. Teve na hora que falaram, sua primeira luta com o George St. Pierre, tu... Não, o que acontece? O George era o George St. Pierre. Sim. Só que poucas pessoas, acho que quase ninguém sabe que o primeiro professor do George St. Pierre foi meu irmão. Tá brincando? O Wagner Fabiano. Sério, cara? O Wagner que botou o George no wrestling, que deu a primeira sapatilha dele. O Wagner que ensinou ele jiu-jitsu. Mostrou grappling a ele? Tudo. Em Montreal, que o meu irmão foi morar em Montreal. Sim. O George começou a treinar. E meu irmão sempre, desde o início, sempre falou do George. Seu irmão lutava no WEC? Meu irmão lutava no WEC. Sim. Lutou um tempo no WEC. Foi campeão do TKO. E foi campeão do IFL, que era aqueles times, que era o Renzo Grace, Carlos Newton, vários times, Pat Miledit. Então, ele foi campeão desse evento, finalizou todas as lutas dele. E ele já te falava do George St. Pierre nessa época? Desde o início. Desde o início ele falava, Léo, tô com um moleque aqui, meu irmão, que ele vai virar uma máquina. Aí eu falei, é mesmo, Léo? Cara, o cara é super atleta. Tipo assim, levei ele pra treinar o wrestling. Vai que levou ele pra treinar o wrestling junto com a galera. Ele era karateca, né? Ele era karateca. Tinha um camp, né, da seleção canadense em Montreal. E só entra convidado de alto nível, assim, pra treinar. E o Wagner botou ele lá, começou a treinar, e ele foi aprendendo. E o Wagner sempre falou desse cara, sempre falou desse cara. Aí ele entrou uma vez, minha primeira visita no Canadá, eu fui ver o evento, esse TKO, que era o maior evento do Canadá. E o George ia lutar. Ele, Léo, vê o George lutando. Aí ele pegou um cara já famosão, ele derrubou, pegou as costas e finalizou no mata-leão.
Aí ele saiu do ringue, aí eu não falava tanto inglês, ele falou, seu irmão, pô, amo ele. Aí eu falei, pô, maneiro, parabéns. Daquela luta, ele foi pro UFC, ele entrou no UFC. Aí, meu irmão, aí foi só história, Esta história, irmão. Ele bombou, aí no dia que caiu a chave, o meu irmão lutou no mesmo dia que eu, né? No ADCC? No ADCC, lutamos junto, pela primeira vez. Mas categoria diferente? Categoria diferente, ele na 66 e eu na 76. E aí eu falei com ele, eu tava falando com o Wagner, ele tava ajudando ele a perder peso, assim, cara, eu na sauna com ele, e pra me bater 7,6 já era difícil. Você pesa quanto em off? Agora eu tô mais pesado, mas naquela época eu pesava 73 quilos. E eu tava fazendo um trabalho pra subir pra lutar o ADCC de 7,6 mais forte. Isso aí. Aí eu fiquei ajudando meu irmão na sauna, chegou no dia pra pesar, eu bati 7,2 e pouco. Cara, me deu uma tristeza. Eu falei, caraca, como é que eu vou fazer agora? Aí eu tenho que comer macarrão desesperado, né? Aí eu vi o Jorge pesar, ele bateu o peso, no dia seguinte a gente pesou, bati uns 70 e... Bati 75, 76, ele bateu 8,5, bro. Tanque. Mesmo. E ele sempre super educado, cara, gente boa. Sim. Aí o Wagner falou, Léo, o wrestler dele é muito bom. Você tem que puxar ele pra guarda e ver se enrolar com ele, porque ele tem um antijogo bom, não sei o que. Eu falei, beleza. E foi essa a Você já tática... sabia que não era pra trocar em pé, puxou e fez o que tinha que fazer. Mas eu não, tipo assim, na hora que a gente meteu a mão assim, trocou, pô, o cara tava 1000 vezes mais forte que eu. Fez a pegada no teu pulso, falou, muito mais forte. Eu falei, cara, vai ser uma batalha isso aqui. Aí, como eram os 5 primeiros minutos não valia a ponta, eu fiquei enrolando. Só que o Del tava lá de fora e ficou me perturbando. Léo, olha a cabeça, olha a mão na tua nuca aí. Aí eu me toquei, cara, armlock voador. Ele falou, acredita, cara. Aí ele ficou me botando pilha. Acredita, cara, acredita. Não tem nada a perder, vambora, tenta. Aí eu falei, meu irmão... Toma. Aí eu empurrei ele assim, eu falei, se ele botar a mão de novo, ele vai tomar. Quando eu empurrei, ele voltou e deu aquela engaixada. Um abraço. É agora. Cara, você em poucos minutos de resenha já falou o nome do Del aqui várias vezes. Quão importante ele foi pra você ao longo da sua carreira, cara? Não, o Del foi a primeira pessoa a acreditar em mim, né? Que irado, bicho. O Del, ele é meu primo. Sim. Meu primo de sangue mesmo. Sim. Meu professor desde criança, foi o que me ensinou jiu-jitsu e implantou o jiu-jitsu na família junto com meu tio Geraldo Flores e a minha tia Baixeira. Então, já veio desses dois assim. Tanto que as pessoas perguntam... Eu comecei a ter contato com o jiu-jitsu através do meu tio Geraldo, que era ninja. Era uma academia famosa da parte do Fada. Sim. Aí começava a treinar um pouco com meu primo. Mas como era longe e não tinha tanto contato, aí entrou o Del. Quando o Del foi dar aula no Melo Tênis Clube, ele trouxe a família toda. Levou a família toda para treinar jiu-jitsu. E aí a gente começou a treinar, gostar e foi pegando jeito. Mas tudo foi através dele. Maneiro demais. Ele que, meu primeiro Pan-Americano, primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, ele que correu atrás de tudo, de patrocínio, ele que foi comigo. Ele era o meu pai, cuidando de tudo. Vamos para lá, vamos para cá, vai lutar isso aqui, vai fazer isso. E ele ia traçando as metas. Ele, você com 14 anos vai ser campeão no adulto. Aí já botava. Aí eu vi um campeonato de adulto, eu lutei 2 campeonatos, eu ganhei. Ele, com 15 anos a gente vai ser campeão mundial. Pum, ganhei. Aí ele foi traçando meta. Tudo que ele botava de meta, a gente só treinava e eu ia atrás. Pô, é o cara que ali do seu lado fazia você acreditar no que tinha que acreditar, né? Era, cara. Era o cara que me dava esporro, era o meu, era o incentivador, entendeu? E eu fui pegando gosto disso. Fui gostando de treinar. Sabe, 1000 vezes chorando na academia, porque treinava mal, que não vai dar certo dessa vez. E ele... A gente, tinha uma conexão muito boa, porque ele me via treinar muito. Conhecia, ele sabia. Ele, se prepara para aquela. Olha aquela. Ele só ia fazendo aquela. Não, pro outro lado, o braço, fecha o cotovelo. E, caraca, era automático. Tudo que ele fazia. Animal. Ele falava, ele ia fazendo. Ele não migrou para MMA junto contigo, não, como treinador? Não, ele foi até contra, né? Sério, cara? Essa foi a minha pior, fase, né? Fase, não é pior fase, que eu chegou um momento... Quando juntou o Del e o Dedé, na Nova União, que formaram a Nova União, o Dedé sempre foi um cara muito mais físico, sabe? E pouco detalhe, assim, a mecânica. Em vez de botar o cotovelo aberto, fecha um pouquinho. Bota a cabeça no chão, gira o cara. E o Dedé sempre trabalhou essa parte física, ele sempre pediu isso muito da gente. Giro. O Del é mais, vamos dizer, mais coisa técnica. Sim. Sabe? O Del é aquele cara que
Tu vai desde branca, ele vai te ajustando. Pá, ó, técnica, ó, variação daqui, ele te passa 10 posições, 10 variações. Aí tu vai tendo um arsenal muito grande, entendeu? Então, quando juntou os dois, pra mim, foi o melhor dos mundos. E realmente a Nova União aterrorizou durante muito tempo, quando né, cara? se juntou, eu tinha até conversado isso há um tempo atrás, que a gente mudou o jiu-jitsu. Sem dúvida. Na hora que a gente entrou, a Nova União foi a primeira formação assim que teve. Uma academia do subúrbio com a academia da Zona Sul. Perfeito. Algo totalmente diferente, atípico. Sim. A gente mudou o cenário do jiu-jitsu. Fato. Veio essa galera toda, molecada nova, varrendo todo mundo, não respeitando ninguém, mostrando que o jiu-jitsu não era mais um privilégio de Gracies. Isso. A gente mudou o jogo. Muito legal, cara. Eu lembro que nesse Mundial que você ganhou do Royler, se eu não me engano, foi Shaolin e Feitosa a final, né? Eu na acho categoria, que sim. que também foi outro caldeirão, meu irmão. Foi. Shaolin deu uma queda nele no início, saiu correndo e apontou pro Dedé, eu não te falei. E aí, acho que foi. Não. Esse foi no ano seguinte? Eu acho que essa o Shaolin, eu não lembro, cara, se o Shaolin ganhou ou perdeu. Do ano que eu subi. Porque teve Leozinho e teve um ano que foi Leozinho, teve um ano que foi Márcio Feitosa. Então, porque teve um ano que ficou o pódio do leve Shaolin primeiro, acho que Márcio Feitosa em segundo, Leozinho terceiro e quarto. É esse. Então foi esse. Foi esse que a gente... Foi o que o pessoal apelidou de duelo de titãs. Isso. Porra, era muito bom, cara. Acho que foi o meu segundo ano de preta. Foi o segundo ano então de preta. Então foi o ano seguinte mesmo, não foi o ano do Royler, não. Foi 2000. Foi 2000. Mas foi... Shaolin era um monstro, né, cara? Shaolin... Meu irmão, fisicamente, naquela época, o cara era um tanque de guerra, porque a galera não tem noção. Não tem noção. Porra, que eu via e falava, que absurdo, cara. Shaolin foi um cara que, tipo assim, mudou minha visão um pouco de jiu-jitsu. Preparação física, essa parte. Ele mudou. Porque eu vi ele treinar muito, fazia as coisas assim, e eu ficava, caramba... Tu via que ele a gente ia até aqui, ele ia um pouquinho a mais. O Robinho também... Era um cara muito técnico, era aquela escola... Como o Dedé, eu acho que o Dedé sempre forçou isso. Parte física. Parte física, fazer escadaria, vai malhar. Aí eu comecei a prestar atenção. Então ele mudou um pouco minha visão de lutador, de luta. Ele é um cara muito profissional. Sim. E quando tu via a galera do jiu-jitsu naquela época, era beber, arrumar briga, cara. Ele era um cara... todo regrado, comendo certinho, dieta, não fazia isso, fazia aquilo. Então, foi um exemplo muito bom, entendeu? Que a gente olhou e quem aproveitou isso se deu bem. Mudou o nível. Teve a galera que, você tá maluco, frescurada, aquelas coisas raiz, né? Sim. Eu olhei e falei, cara, isso é bom, isso rende coisas boas. Claro. Eu lembro que uma época vocês começaram a treinar jiu-jitsu e wrestling. Mesmo antes de lutar MMA, a Nova União começou a entrar nos campeonatos de judô. Shaolin lutou judô, Thiaguinho lutou judô. Todos vocês lutaram no campeonato de wrestling. Mas foi porque um dos caras que trouxe, que levou assim, o wrestling pra dentro ali, foi o Shaolin. Sim. O Shaolin começou a buscar esse treino de wrestling, que ele já estava visando o MMA, cara. Sim. Ele programou isso certinho e já estava visando isso. E uma coisa que também fez uma diferença absurda pra gente foi o Wagner. Ele teve contato com wrestling de altíssimo nível no Canadá. Então, quando ele veio pro Brasil para treinar com a gente, cara, aí ele ensinou muito detalhe, muita coisa. Essas coisas de defesa que a gente da Nova União hoje em dia tem muito forte, foi nesse contato aí. Defesa de queda, você diz? Defesa de queda, cara. Uns detalhezinhos que meu irmão tinha uma base muito forte, derrubar ele... Pô, ele tava lá, né, meu? Era um monstro. Ele falava para mim, Léo, eu treino com os caras que eu... Tem um cara lá, que é o campeão mundial, que ele falava o nome do cara, eu nunca toquei nesse cara. Nunca cheguei a botar ele nem de bunda assim no chão e me levantar. Então, monstro o cara é. E isso, para mim, me mata, que é o meu ego. Me mata que eu sou um lutador de alto nível e não consigo nem chegar no cara. Caralho, brother. Então, pra tu ver o nível que os caras treinavam. Sim. E ele, quando veio pro Brasil, até na época que o Daryl Gola dava aula pra Brasil Top Team, aí ali no Dedé. Sim. E eu, tipo assim, não tinha noção. Aí meu irmão falando, eu levei meu irmão um dia pra treinar na América Top Team, wrestling, cara. Aí tu vê que o nível do Wagner tava muito acima da galera. Ele treinava com a gente, cara, era absurdo. Tu vê que o cara tava num outro nível, a gente. Caraca, o wrestling é maneiro. Aí começou depois a gente se interessar mais pelo wrestling. Sim. Entendeu? Eu lembro que em um dos anos que eu saía daqui com o Thiago, o Ramon, ia lá pra Nova União,
E aí tinha um gringo treinando lá, um gringo que lutou a DCC, cara, um louro, careca, que Thiago até estalou o braço dele, um faixa marrom que ganhou do Jeff Monson, esqueci o nome desse cara. É da Austrália, eu acho? Não, da Austrália era brasileiro. Tinha um cara que morou na Austrália e era brasileiro e estava lá, que entendia bastante de wrestling. E tinha um gringo, cara, cabelo louro, quase branco, raspado assim, que estava treinando com vocês, lutou jiu-jitsu no Mundial de faixa marrom. Faixa marrom ou faixa roxa. Eu lembro que teve um gringo que falou, cara, a diferença do brasileiro pro americano lutando wrestling é... Pô, não esqueci disso até hoje. Vocês derrubam de cima para baixo. Entra na baiana. E o certo é você vir de baixo para cima. E dar aquela levantada. Bata com o seu ombro, que se você tirar o cara 1 centímetro do chão, ele já fica leve para você. Eu falei, caralho, brother. Olhando, parece que é tudo igual, tá entrando nas pernas. Sim, mas não, quando o cara faz aquele rush e levanta, muda tudo. Só que se você não tiver um gringo para dar esses detalhes, muda tudo, né, Léo? Hoje em dia, não. Não, até hoje, cara. Muitas das coisas... acho que hoje, com a experiência que a gente tem, se eu treinar com um cara de wrestling, ele vai me derrubar 2, 3 vezes, eu vou começar a prestar atenção no detalhe. Sim. Antigamente a gente nunca tinha visto aquilo. O cara entrar na nossa perna, a gente queria chutar, fazer loucura, então tentar dar triângulo. Era o nosso jeito de defender. Mas tanto isso que eu tô falando, quando chegou o Daryl Gula, com alto nível de wrestling, explicar detalhes, o que a gente tinha que fazer. O Wagner, olha, bota a mão desse jeito, joga o peso mais pra cá. A gente foi só adaptando pro que a gente precisava. Então, quando o cara faz essa posição, a gente trava dessa forma, disso, e foi aprendendo. Isso veio depois o Gray Maynard. Gray Maynard. Veio treinar aqui com a gente um tempão. Lembro. Pô, ele ensinou vários detalhes também. Eu vi na tatame esse cara treinando aqui. Ele treinou. O José Aldo trouxe ele, né? Sim. Pra treinar. E ele treinava com a gente, era gente boa, super gente boa. Então, a gente foi treinando com esses caras e aprendendo. Porque por mais que ele não soubesse explicar... Você vê. Sente a pressão. Pô, mas como é que tu abraçou aqui? Aí ele, às vezes, até coisas que talvez ele não quisesse falar, mas a gente sabia. Sim. Aí a gente ia tentando matar, tentando fazer com ele. E foi isso, cara. Aprendizado de wrestling mesmo. Pro MMA, você acha que o wrestling pode ser dito que é a espinha dorsal da luta, do MMA? Na minha opinião, sem dúvida. Né, cara? Sem dúvida. Pra tudo, pra assim. Tudo, né? Tu vai... É a balança ali, né? Eu vejo assim. Eu concordo muito, cara. Vejo, porque para que você não dependa tanto de wrestling, você tem que desequilibrar muito para sua luta contra o seu adversário. E isso é cada vez mais difícil porque todo mundo sabe um pouco de tudo, né? Esse é o problema. Você tem que ser, sei lá, um Adesanya, que desequilibra muito com os outros na parte do striking para não depender tanto do wrestling. No dia que equilibrar, ele vai ter que ter um wrestling. Você vê que o Vettori botou ele no chão várias vezes. Se fosse um cara do grappling, ele estava morto. Teve uma hora que ele não montou, não entendi por quê. Falei, caraca, bicho, dá para chegar no cara. Dá para chegar. Mas na minha opinião, é isso. O wrestling, pô, é a balança. Por mais que você não seja um expert, vamos dizer, o Adesanya não seja um expert do wrestling, mas ele tem que ter pelo menos uma defesa boa. Exatamente. Para tentar frustrar o máximo possível, para abrir espaço para ele fazer o jogo dele, mas... Ou então, tu tem que ser fenomenal no jiu-jitsu. Isso. Que aí, quando estiver tomando atraso, se der a sorte de tomar uma pancada, algo que consiga você ainda recuperar no chão, tá bom. Sim. Aí você equilibra. Mas eu acho também. Eu acho que é a balança ali, o wrestling. E como é que você começou no MMA, cara? Foi através do Shaolin? Inspirado, vendo ele começar? Não, cara. Na verdade, foi uma oportunidade. Eu tava treinando jiu-jitsu há bastante tempo. E o Dedé falou, Léo, parecia uma luta no Japão. Só que a gente só tem 20 dias para treinar. O cara quer um faixa preta de jiu-jitsu. Porque o Shaolin tava já no MMA, aí ele falou, você tá afim? Aí eu falei, cara, eu vou. Nem perguntei quem era, nem nada. Eu queria conhecer o Japão. Nunca tinha ido pro Japão. Eu falei, pô, uma oportunidade dessa? Vai que eu nunca conheço o Japão. Pô, muito bom. Era fã dos aqueles desenhos todos. Aquelas coisas todas. Foi por causa disso. Sério, cara? Sério, nem pensei nas porradas que ia tomar na vida. Caralho. Pô, mas, cara, Japão. Pô. Aí eu falei, eu vou. Ele, Léo, a gente só tem 20 dias. Eu falei, beleza. Mas eu não pensei o que era o MMA. Pra mim, eu via... Tipo, eu sou daquela época do jiu-jitsu, defender a honra. Sim. Jiu-jitsu, luta livre, aquelas coisas todas. Então, eu falei, meu irmão, sou faixa preta, tô pronto pra dentro. Tô pronto pra isso.
Aí ele chamou os moleques pra ajudar a gente a treinar, que já tinha uma galera que já tava indo pro MMA. Sim. Ajudando o Shaolin, o Marlon, o José Aldo, essa galera Sim. já tava indo. Aí chamou uns faixa roxa, faixa marrom e tal, aí botaram pra treinar. Caraca, eu apanhei muito, cara. Apanhei muito. Antigamente não tinha luvinha, era tapa e escalada. Escalada na cara. É um soco, pô. É pior que um soco. Tomei uma escalada na cara, estourou meu nariz, eu apanhei que nem cachorro, e não conseguia derrubar ninguém. Fui finalizado milhões de vezes, aí acabou o treino, eu acabado assim, o Dedé, não vai dar não. Se eu tô treinando dessa forma, a gente só tem 20 dias, a gente só tem 19, que esse dia ele morreu ele. Não, calma que vai dar certo. Eu falei, não vai dar não, cara, tô morto, cara. Ele, calma que a gente vai se acostumando. Aí ele foi... me botou pra treinar. Aí ele falou, você precisa treinar a sua parte em pé também. Eu falei, tá, mas vou treinar onde? Aí ele me mandou pra Box Thai, do Luiz Alves. Porra. Celeiro de assassino. É, meu irmão. Aí eu não sabia. Não sabia. Não sabia. Eu fui lá como aprendizado. Bolsinha no ombro. Aí o Luiz Alves na hora falou, Léo, faz tua guarda aí. Aí eu fui, fiz assim, aí ele... Porra, funkeiro, né? Não tem jeito, não. Puta, que aí já xingou assim, eu falei... Eu fiquei todo sem graça, que o Luiz muito era... Bom. Pô, Luiz sim, era, casca grossa. Demais. Aí, vai, treina aí. Caraca, eu apanhei que nem cachorro. Caralho. Eu apanhei muito. Sem piedade, né? Me nocautearam só de chute na perna, chute na costela. Brother. Porra, eu apanhei muito. Meu nariz, se tocasse assim, já sangrava. Eu apanhei pra caralho. Aí fiquei isso um tempo. E eu falando, Dedé, vai dar merda, não tá dando certo, tô apanhando muito. Aí ele foi, a gente foi treinando, aí depois de um tempo eu fui pegando um jeito, comecei a ajustar algumas posições, ia na raça, ia apanhando e tal. Aí a gente foi pro Japão pra lutar com o Takanori Gomi. Puta que pariu. Eu não sabia que era o Takanori Gomi. Caralho. Chegamos lá, aí o Dedé falou, pô, Léo, vou pegar aqui a fita do cara aqui pra gente ver. Eu falei, beleza, sentei. Aí ele botou lá no VHS, aquela fitinha, pá. Porra. Aí apareceu, o primeiro nocauteou. Aí, será que é esse cara aqui, Dedé? O Dedé, não sei, tá em japonês? Aí botamos outro nocaute. Falei, Dedé, não deve ser esse cara, não. Muito bom. Não deve ser esse cara, não. Só que a gente sabia que ele tinha lutado com um amigo nosso, o Johnny Eduardo. E o Johnny tava me ensinando na Box Thai. Porque ele nem me batia, ele tava com pena de mim. Entendi. Aí eu falei, ele falou que lutou com o Johnny, pô. Esse cara não viu nenhuma luta do Johnny. Aí na próxima fita que botou, quem vem a luta? Johnny Eduardo ele nocauteando o Johnny. Cara, aí isso me deu uma... Foi Dedé, ele. A primeira pergunta ela falou, você tá com medo? Se quiser, a gente volta agora. Eu falei, não, tamo aqui, vamos brigar. Caralho. Mas eu sabia que ia ser pedreira. Porque o Johnny já fazia MMA há milhões de anos, uma experiência absurda. Bom de Muay Thai. E o cara, pô, tinha nocauteado ele. Eu falei, babou. Fudeu. Aí já tava com um plano assim, bom, o Johnny trocou porra com ele, eu vou agarrar ele e tal. Chegou na luta, começou a luta, eu só sabia uma entrada, era o jab e baiana. E aquela baiana de joelho no chão, aquela coisa bem rústica mesmo, pisão no pé, aquela guarda, old school, isso aí. Quando eu dei a primeira baiana, eu nem sabia que o sprawl era tão forte assim, cara. Que eu entrei, ele deu um sprawl, minha cara enterrou no chão assim. Aí eu já levantei, assustado, aí eu já olhei assim pro Dedé no corner, Dedé, calma, vamos, de novo. Eu já entrei, ele, sprawl, ele nem me socava, ele só ficava defendendo queda. Aí me deu desespero, bro. Aí eu falei, caraca, calma, eu devo ter entrado errado. Aí fiquei mais calmo, assim. Quando eu dei a terceira entrada, ele defendeu de novo. Eu falei, babou. Puxou. Puxei. Comecei a tentar desenrolar, ele voltava em pé, o juiz mandava em pé. Aí fui pra briga. Virou briga de rua. Sim. Eu dando soco, que nem doido, tentando brigar, e ele tentando correr. Só que aí as mãos dele passando aqui pertinho, tentando entrar na perna. Foi uma luta dura. Sim. No final, cara, eu peguei as costas dele assim, consegui derrubar ele, corri para as costas, e quando eu meti o gancho, cara, ele suado, escorregou pro baixo da minha perna, assim, cara, me deu uma tristeza aquilo. Frustração total. Total. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu já cansado de tentar derrubar ele, só defendendo. Foi tática do cara, defendeu o primeiro round todo. Mas tu pegou o Takanori Gomi na estreia. Isso aí. Você tem noção, brother? Isso é tampena, porra, perdi na decisão. Porra, Léo. Mas na minha cabeça eu não tinha noção o que era o Takanori. Depois que eu fui acompanhar. Bizarro, irmão. Mas peguei a pedreira e esse foi meu teste de fogo. Caralho, brother. O Dedé falou, até nesse dia o Dedé falou, Léo, você tem total chance de virar um grande nome no MMA se você se dedicar.
E eu larguei durante muito tempo o MMA, porque não tinha luta, e me dediquei ao jiu-jitsu. Meu irmão lá estava morando no Canadá, começou a me ajudar, falou, Léo, ó, para de dar aula, vamos investir em você, e eu te dou 1 ano para você se manter, se bancar, com seminário, com luta casada. Foi a hora que eu, tipo assim, eu larguei um pouco a parte de jiu-jitsu dando aula, fiquei focado em preparação, competição, e aí, meu irmão, bombei, fiquei 5, 6 anos aí invicto na faixa preta, e depois que eu cheguei, aí ganhei o título do Black Belt, que foi um evento muito grande, com os melhores lutadores da atualidade, aí me elegeram o número 1 dos leves, aquelas coisas todas, o rei da categoria leve, então eu curti essa onda toda, e depois eu falei, cara, eu tô começando a enjoar. Sim, já ganhou tudo. Já ganhei tudo. Brasileiro, mundial, pan-americano, tudo que tinha, eu já tinha ganho. E o mundial teve aquele racha da CBJJ, então eu não ia ter a chance de ter o mundial de preta. Sim. Só que o Black Belt, eu acho que com esse evento... Que uniu os mais duros. Os melhores lutadores, então ele me deu essa acalmada. Então eu falei, meu irmão, eu ganhei um torneio com os melhores lutadores da categoria leve. Pronto. Então, pra mim, eu sou o campeão mundial, sou o melhor dos leves, sou o número 1. E toda hora uma luta casada ali, luta casada aqui, eu ganhando. Falei, acho que agora tá na hora de MMA. E aí foi o momento que eu falei com o Del. Del, vou largar o jiu-jitsu e vou pro MMA. O Del, meu irmão, tá maluco? Vai largar, ser mais um no MMA, não sei o quê. Aí, pô, o cara que te treinou a vida toda falar isso, eu fiquei meio, porra, será, cara? Te dá dúvida. Claro. Aí o Dedé, conversei com o Dedé, cara, Léo, acho que o MMA vai crescer. O Dedé sempre foi um cara muito visionário. Falou, acho que o MMA vai explodir. Acho que é o momento certo para você fazer isso. E mete a cara. Aí eu fui, ficou 1-1. Aí eu fui perguntar ao meu irmão, ao Wagner. Eu perguntei, Wagner, e aí, o que você acha? Ele, vai com Deus, irmão. Você tem maior talento para isso, sei o que, e foi. Maneiro demais, cara. Foi esse momento que a chave virou, que eu larguei o jiu-jitsu. Mas foi dolorido. Pô, imagino, cara. O Durinho passou por algo parecido. Ele falou aqui, Alexandre, meus melhores amigos, quando eu falei que ia migrar para MMA, não me apoiaram. Na época, todo mundo falou que era loucura, que, porra, ele ia ganhar muito no jiu-jitsu, que não precisava ir para MMA. Porque, na verdade, a galera quer te preservar, mas o cuidado que ela tá tendo com você não é o que você precisa na hora. Porque aquilo ali pode emperrar seu sonho. E o Durinho foi muito tempo depois, onde o jiu-jitsu já estava num nível altíssimo. Imagina a minha época. Não, nem imagino. Que não tinha nada, tinha nada. E depois que eu migrei para o MMA, eu fui lutar um evento, fui nocauteado. 40 segundos. Brother. Quando eu levantei assim, cara... Você sabia do nocaute quando você acordou, Léo? Não sabia, não lembrava de nada. Nunca tinha sido nocauteado na vida, primeira vez. Aí eu levantei assim, olhei assim, já acabado, treinei pra caramba, tá, aquela coisa, Léo vai ser o próximo Royce Gracie, próximo Minotauro, vai ganhar tudo, jiu-jitsu absurdo. Aí a coisa que mais, tipo assim, que me doeu foi quando eu levantei assim, aí, isso lá em São Paulo no evento, aí tava escuro assim na torcida, aí só escutei aquela voz assim, e aí, número 1 dos leves, cadê teu jiu-jitsu agora? Caralho, meu irmão, isso entrou aqui, rasgou. Eu falei, meu irmão... Que bizarro. Aí eu fiquei, foi, tipo assim, o cachorro facada, tá morto, o irmão. nego vem dar bico ainda. Sem piedade. Aí eu falei, beleza. Aí fui pra casa, descansei, o Dedé vai pra casa, fica lá um tempo, depois eu te ligo. Aí me ligou e sentou comigo, é isso. Não muda a minha opinião desde aquela luta do Takanori Gomi, eu acho que você tem um futuro brilhante. Tem muita técnica, acontece, faz parte do jogo. Blá, blá, blá. Aí eu falei, não tem mais pra onde ir. Sim. Vou voltar pro jiu-jitsu, cabeça baixa? Não, meu irmão, eu sou cabeça dura, vou até o fim. Pelo menos eu vou tentar algo pra mim, porque não adianta eu querer ficar ali no jiu-jitsu e não ficar feliz, ficar com esse remorso de mim. Não, vamos tentar. Se der errado, der certo, pelo menos eu tentei. Aí meti a cara. E as coisas foram clareando, melhorando. E aí você chegou no UFC? No UFC, através do... O UFC foi os 47 do segundo tempo, Como é que foi, cara? O UFC, eu tava lutando direto, e nada do UFC me chamar, nada, aquela coisa toda, eu lutei fora, fiz tudo que o UFC pediu. E nada de chamar, eu falei, cara, acho que vai dar ruim. Eu já tava com 30 e poucos anos, e o UFC tem essa coisa de... Passou dos 30, eles não querem mais contratar. Não quer puxar. E aí apareceu o TUF. E eu já tinha filho, já tava
vendo uma outra possibilidade, o MMA já não estava me dando mais dinheiro, não estava me sustentando, e eu falei com a minha mulher, falei com o Dedé, falei, vou fazer um curso de piloto de helicóptero, vamos tentando, e se der certo, já vou, porque não tá dando. Porque só de eu ficar... a gente mora em Campos. Sim. E eu ficava aqui no Rio treinando. Caralho. Não tinha dinheiro. Pô, e aparecia uma luta, ganhava merreca. Um perrengue absurdo. Eu falei, cara, vai... Infelizmente eu tentei, mas não tá dando. Vamos ver outra coisa. E aí apareceu o TUF, na categoria de cima, na 7-7. Aí o Dedé, não, vamos entrar. Vamos botar todo mundo, tentar o máximo possível. Aí eu me inscrevi, fui escolhido entre a galera toda. Quem era o time na época? Era o Minotauro e o Verdun. Pode crer. Era esses dois. E aí entrei no time lá. E engraçado que eu sempre falei pro Dedé que, tipo assim, eu falei, Dedé, eu sou um cara, eu não tenho... lógico que eu sou ambicioso, assim, de querer as coisas pra mim, mas eu não boto a amizade ou a parceria, o que for, a família, na frente do dinheiro. A gente sempre debateu isso, porque chegou um momento que aquelas coisas de... Não pode lutar. Lutar entre amigos, não sei o quê. Eu falei, eu não luto. E ele sempre me zoou, falou assim, luta aqui, botar 1 milhão aqui, não sei o quê. Aí eu falei, não, Dedé, eu vou um dia te provar isso. Ele, não, se eu botar aqui 1 milhão, luta vocês. Eu falei, eu luto. Mas eu não vou, tipo, perder a amizade por conta disso. Sim. Eu não vou, entendeu? É algo que eu não vou trair, porque a galera tava mudando de academia também, por conta de dinheiro. Naquela época, eu falei, pô, Dedé, eu não preservo isso. Eu prefiro ficar do lado das pessoas que eu confio, que eu gosto, mesmo que não seja lucrativo, mas, pô, eu sou leal à pessoa. Isso aí. Eu sempre fui, sim. E apareceu a oportunidade, entrou 4 da Nova União. E aí tinha a chance de a gente se pegar. É você, Marmota? Eu, Ian, Corvo e Felipe Olivieri. Caralho. Nós 4. Só pedreira também. Aí eu fui reunido com a galera, falei, irmão, se a gente se encontrar, eu abro, eu saio. Caralho. Aí eu falei, o Dedé quase me matou. Você tá maluco? Você tá reclamando aí que tem oportunidade, agora a oportunidade... Falei, Dedé, não vou conseguir dar um soco na cara do malandro, amigo meu, por mais que eu seja o maior profissional do mundo, não vou. Ainda hoje você já assimilou mais um pouco isso ou ainda continua assim, Léo? Eu acho que eu continuo, cara. Sério, ainda mais agora, já passou tanto tempo. Imagina naquela época que eu tava correndo tanto atrás, aparece a oportunidade. Eu falei, cara, desculpa, cara. Aí, pô, Léo, tu vai largar a oportunidade, uma grande chance. Eu falei, cara, mas eu não vou conseguir. Lá já teve o Dudu contra o Louro, né, contra o Louro. Você tava lá na época? Tava. Como é que foi pra você ver aquilo? Horrível. Caralho. Horrível. Tu conhecia bem os dois, né? Pô, demais. Louro, pô, eu conheço o Louro desde moleque. Sim. Dudu veio logo depois, através do Marlon, mas... Horrível. Isso pra mim foi a morte, cara. Mas eu acho que sempre tem um jeito, cara. Sempre... não tem. Não, cara, eu acho que sempre... Eu vejo assim, sabe? Eu tento dar um jeito, qualquer coisa ali. Ainda mais, tipo assim, os moleques, o Ian, o Olivieri, o Corvo, são tudo mais novos que eu. Se eu tivesse que brigar, eu ia brigar por mim, que eu ia falar, meu irmão, eu não tenho outra chance. Ou é essa ou é a boa. E eu banquei, cara. Mas banquei com a dor no coração. Não vou mentir, né? Não vou ser hipócrita de falar. Mas eu falei, cara, eu não vou lutar, não vou aguentar. E eles? Eles não, quando me comprou a briga junto comigo. Eu falei, cara, eu vou ferrar a vida Pô, mas se tu fazem isso no TUF, eu acho que o Dana manda todo mundo voltar pra casa. Na hora. Não, o Dedé falou, vocês vão ser despedidos todo mundo. Na hora, irmão. Na hora que vocês falarem isso lá, aí ficou todo mundo em silêncio. Sim. Quando foi casando a luta, casou fulano com ciclano, Beltrano, eu falei, ai, caraca, faltava só mais 2, pum, todo mundo separado. Porra. Aí me deu um alívio, né? Eu falei, caraca, consegui, já fiquei feliz lá disso. Aí passei, fomos pro TUF, o Corvo e o Felipe não passaram, passou o Ian. Aí no Ian voltou aquela mesma história, para não ficar em time diferente. Aí o Ian chegou pro Verdun. Isso até é uma história engraçada, que meu irmão é evangélico pra caramba. E antes de eu entrar no TUF, ele profetizou, falou pra mim, Léo, toma posse aqui do que eu vou falar pra você. Eu te vi com a coroa de fogo no time do Minotauro. Aí eu falei, tá bom, eu sou era meio cético entre isso. Eu falei, não, tá bom, beleza. Ele, não, tô falando sério. Ele mais novo me segurou assim, cara, tô te falando sério, toma posse, cara. Isso aconteceu, eu vi
Tá? Era muito real, cara. Toma posse. Aí eu, me arrepiei e falei, não, tá bom, tomo posse. Meu irmão começou a cervejar naquele período e eu até achei estranho, né? Aí fui pro TUF e tal, aí chegou na casa, assim, eu sempre me dei bem com o Verdun. O Minotauro é lenda. Sim. Eu não tinha contato. Aí eu cheguei com o Verdun, aí o Ian, olha, falei com o Verdun, a gente vai ficar no mesmo time, para não ter problema de se pegar. Eu falei, não, tá ótimo. Aí na hora da votação lá, e o Minotauro tinha 4 ou 5 alunos deles que estavam ali. Então eu achei, pô, ele vai escolher todo mundo dele. Aí começou a escolha, o Verdun escolheu aqui, pá, ali, o Minotauro também. Aí escolheu o Ian. Aí puxou o Ian. Quem puxou? O Verdun. O Verdun. Aí o Verdun puxou o Ian e falou, ó, piscou pra mim. Eu falei, beleza, vou pro time do Verdun. Cara, o Minotauro, Léo. Caraca. Aí na hora eu me arrepiei tudo. Eu falei, meu Deus do céu, que esperança é essa que você tá me dando? Muito bom. Eu não acreditei. Eu falei, cara, vou pro time do Minotauro. Eu olhei pra cara do Verdun. O Verdun ficou sem graça, assim. E ainda tinha mais 3 ou 2 do Minotauro pra escolher, cara. Caralho, ele me puxou antes. Aí eu falei, beleza. Então, meu irmão acertou a primeira. Sim. Aí rolou a luta e tal. E eu, na semifinal, travei aquela guerra, né, com o Ponzinibbio, né? Verdade. Caralho. Foi a maior pancadaria. Foi eleita a melhor luta do TUF. Você sentiu o gás ali, Léo? Tinha força, cara. Força. É, cara. Tinha Entendi. força, que eu lutei com ele 3 rounds de pancadaria, a gente trocando porrada em pé. E a sua categoria é a de baixo? É de baixo, pô. O Ponzinibbio tava com 90 quilos. O Ponzinibbio é forte. É forte, verdade. E aí eu tentava derrubar ele, não conseguia derrubar ele, brigando. Aí eu falei, meu irmão, sabe uma coisa? Vai ser briga. Não vou conseguir derrubar ele, porque ele, porra, ele botava de costas no chão e me empurrava assim, ficava em pé. Eu falei, não vou me desgastar, não. Sim. Aí tampei na porrada com ele ali, saí todo arrebentado, ele saiu todo arrebentado também, a gente foi pro hospital. Aí fomos pro hospital e foi pro hospital eu na ambulância e também, eu xingando ele e me xingando. Foi Maradona, filha da puta. E ele, Pelé, maconheiro, vai se fuder, rapaz, Argentina tudo boiola, xingando, mas rindo, maneiro, que a gente virou amigo. Sim. A gente foi zoando lá, aí chegou na hora do hospital, ele foi para um quarto, fui para o outro. E eu, cara, naquela hora que eu sentei ali, eu falei, cara, pô, acabou. Agora eu vou voltar para minha família. Tô morrendo de saudade do meu filho, da minha mãe, da minha mulher, dos meus irmãos. E eu só comecei a agradecer a Deus. Agradecer pela oportunidade. Não consegui o contrato, da minha cabeça assim, não consegui o contrato, mas, pô, tô feliz demais e tal. Quem sabe eu consiga. Sim. Só agradecendo. Aí chega um cara e fala, Léo, Ponzinibbio se machucou, né, cara? Eu falei, é mesmo? Machucou? Ele, pô, machucou. Eu falei, pô, que merda. Mas e aí? Ele, pô, quebrou o braço, cara. Vai ter que operar. Eu falei, caraca, que merda. Eu falei, pô, mas tomara que não seja nada grave. Aí fiquei assim, olhando pro teto. Aí o cara, Léo, você entendeu o que eu falei? Eu falei, não, entendi, pô. Ele machucou, não foi isso? E com a cara toda arrebentada, todo inchado, né? Ele machucou. Ele quebrou o braço. Ele vai ter que fazer a cirurgia. Eu falei, fiquei sem saber, se ele vai fazer cirurgia... Tu tá na final, na final, cara. Aí, meu irmão, comecei, o olho cheio de lágrimas, arrepiei. Eu falei, caraca, comecei a chorar, cara. As dúvidas que eu tinha de, tipo assim, se Deus existe, acabou naquele momento, cara. Que maneiro. Falei, me mostrou assim tão claramente que eu falei, cara, não é possível. Não foi uma coisa... Não é acaso, né, Bruno? Não é, cara. Aquele TUF ali era pra acontecer. Pra acontecer e ser meu daquela forma, daquele jeito. Parece que ele foi me testando, assim, sabe? Na hora que perdisse, eu talvez falasse, porra, meu irmão não sabe porra nenhuma e tal. Mas fui ali só agradecendo, feliz da vida. Fiz o meu melhor, entendeu? Então, acho que deu tudo certo. Maneiro. E aí entrei no TUF. Aí, afinal, é aquela história. Finalizei. Sim. Fui pro UFC, aí tô até hoje. Tá aí até hoje. Como é que tá seu contrato hoje, Léo? Eu tenho, acho que mais uma. Que é agora? Quem é o adversário? É o... caraca, esqueci o nome dele. Jared Gordon. Jared Gordon. É um lutador duro, experiente, já tá há bastante tempo também no UFC. Vai ser aquela briguinha de sempre, aquela batalha. Sim. Tá bem, irmão? Cara, tô começando agora o camp, mas tô me sentindo muito bem, cara. Fazia tempo que eu não me sentia tão bem. Que eu sempre tive um lastro de lesão muito grande, sabe? Sim. E é sempre difícil estar lutando isso. Tem alta performance e lesão. Então,
pela primeira vez eu tô me sentindo assim, pô, muito bem, tranquilo, forte, com disposição, com vontade. Acho que era uma coisa que também que o UFC tirou um pouco isso de mim, porque eu fiz 7 vitórias consecutivas aí, pedindo para lutar pelo ranking ali, ficar entre os 10. Os caras nunca me deram, sempre pedi, outros lutadores nunca me deram, então isso acho que me deu uma desmotivada, mas nada que uma derrotazinha não te levanta. Ou te abaixa de vez, te enterra ou te levanta, né? Eu acho que essas derrotas que vieram para mim me, tipo assim, fez acordar. Entendi. Tô treinando melhor. Me fala o que você acha que falta no UFC ou no entendimento do lutador para que isso não aconteça. Porque eu lembro que você, de fato, vinha numa sequência de vitórias absurdas. Lembro que o Durinho, numa entrevista, nessa sua boa fase, perguntaram a ele, cara, quem você acha que seria a luta mais dura pro Habib? Lembra disso? Que ele falou, porra, Léo Santos, porque o Habib vai botar ele para baixo e o cara se garante por baixo na categoria até 70 quilos. Eu lembro disso nitidamente. E você ficou um tempão no hiato, que o UFC não te chamava para lutar. Foi. Mesmo você numa boa fase do caramba. Eu falava, cara, o que tu acha que acontece, Léo, nesse momento assim? Não sei, cara. Inclusive, todo mundo me pergunta, Léo, por que você se machucou tanto? Eu falei, cara, eu tive um período, vamos dizer assim, um ano que eu me machuquei. Negou muita luta pra eles nesse período? Não, a gente nunca negou nenhuma luta. Só que, tipo assim, nesse período que eu me machuquei, os caras te esquecem, bro. Entendi. E nessa história que só é contada o lado ruim que é pra gente, né? Tipo assim, eu machuquei uma luta. Na outra, quem machucou foi o cara. Sim. E eu fico na geladeira. Pois me cancelaram uma luta com uma semana. Sem explicação, assim? Não, porque o cara machucou. Porque o cara machucou, entendi. E não te deram outra? outra? E não volta, isso. E não volta. Ah, você não fica, tipo... Não fica, no stand-by ali, não. Aí eu falei, cara, mas e aí, Dedé? Não, vamos ver. Aí demora meses. Todo o custo que tu teve com o camp, com tudo, vai pra vala. Vai embora. Que isso, bro. E teve um período, cara, que eu até falei com o Dedé. Eu falei, Dedé, o que tá acontecendo? Porque eu não tô com lesão, não tô nada, tô pronto. E os caras me chamam. Eu falei, Léo, não sei. Tô mandando mensagem, os caras não respondem. E existe isso, porque às vezes claro conversa com outros managers e os caras falam a mesma coisa. Sim. Não sei qual é o problema, difícil. Mas nesse período que eu tive lesões, os adversários dele também tiveram lesões. E teve um longo período que eles não me chamaram. Entendi. E aí e toda vez que a gente marcava a luta, a gente mandava sempre uns 3, 4 nomes. Tem essa aqui, toda vez os 3 ou 4 nomes estavam com luta marcada. Nunca vi isso. Aí eles me botavam com alguém. Aí teve até uma luta, cara. Que eu nocauteei o Kevin Lee. Sim. E aí logo depois, tipo assim, meu nome, pum. Porque o Kevin Lee era o garoto, propaganda dele, né? Aquela coisa toda. Aí eu apareci, eu voltei assim, né? Como uma revelação. E aí eu pedi pra entrar no top 15. Ou no top 10. Falei, pô, bota meu nome. Perturbei, nada. Aí eu conversando com o Sean Shelby, a gente falou, aí ele, vou te dar uma luta, se você ganhar desse cara, você entra no ranking. Eu falei, beleza. Era o Adriano Martins. Pedreira. Ganhei do Adriano Martins. Cadê? Meu nome nem apareceu. Caralho, brother. O cara chegou a conversar com você? Falou, pô. Aí tu vai conversando com os caras e, tipo assim, tu vai vendo que... não faz muito sentido. Aí eu até chegou um momento que eu conversei com o Dedé, eu falei, Dedé, e aí? Eu tô com 7 ou 6 vitórias consecutivas. Eu vi pessoa por muito menos lutarem pelo cinturão. Aí, eu acho que até foi um momento que o trash talk, né? Isso que eu ia falar agora, brother. Tava muito alta. Sim. E eu não ssou um cara assim. Não, é verdade. Nunca fui. Então, pô... O Dedé, Léo, quando tu ganhar tal luta, tu desafia. Eu fui, fiz, desafiei. Desafiei que é até aquele... Falou em inglês. Falei em inglês. Desafiei qual é o nome dele? Esqueci o nome dele, cara. Era um magrelo da categoria leve. Ele é até duro. Aí ele subiu de categoria. Desafiei ele, nada. Aí eu falei, mandei a mensagem, o Dedé mandou mensagem, nada. Eu falei, cara, os caras não querem que eu lute. Não sei qual é o motivo. Entendi. Então, tu vai no jogo, tu vai rodando ali. A gente estava falando aqui em off, você botou agora a sua rede social delegada para alguém, né? Sim. Melhor coisa que você faz. Os caras olham isso pra caralho. Mas vou deixando ali. Eu faço tudo direitinho. Só que quando entra de falar, de desafiar,
não é meu perfil. Entendo. Eu vejo atletas que fazem isso muito bem, pô, parabéns pra eles, mas não é o meu. Entendi. Não é o meu. Eu não vou... Vai sair forçado. Não vai pode sair legal. não vai sair legal, não vai ficar direito, eu não consigo. Eu imagino tu xingando o cara pra conseguir uma luta. Cara, se eu estiver xingando alguém é porque tá saindo de dentro, é aquela coisa de raiva mesmo, entendeu? Isso, é verdade. Então, não é uma coisa que eu vou me sentir bem fazendo aquilo. Entendeu? Se um dia tu me vê discutindo com alguém ou falando alguma coisa, é porque é real, porque eu não tô passando, não tô fazendo isso, porque é business. Eu até às vezes tento encarar isso, mas não consigo, cara. Não consigo, não adianta. Empurrãozinho na pesagem, não dá? Pô, cara, não consigo isso, cara. Não consigo. Eu já pensei 1000 vezes, vou falar mal, vou criticar alguém, mas, cara... Um Twitter daquele bem escroto. Mas, infelizmente, cara, é um jogo, é um perfil meu, e eu não preferi não fazer. Sim. Só que, como você falou, na minha cabeça, eu ia entrar no UFC e ia ganhar as lutas até chegar ao cinturão. Não é assim. Só que não é assim. Ali no meio do caminho, a gente descobriu que mudou tudo. Mudou tudo. O Conor, na hora que o Conor entrou no jogo, mudou o jogo. Perfeito. Mudou o jogo. Eu tenho essa visão, eu enxerguei isso. Então, cara, não tem jeito. É mais show do que esporte, ponto. Com certeza. Hoje em dia caiu um pouco. Você acha? Acho. Porque não tem mais um cara que... Tipo assim, o Conor tá meio pra trás. É verdade. Então tá todo mundo que imitou ele, igualou, então tá muita gente falando. Então... Isso. E os tops agora, os top 2 de cada categoria não são caras de... Não são o quê? Vamos dizer, na minha categoria, que é o Charles do Bronx. Ele não é falastrão. Não. Ele é fala na dele. real. Ele fala na boa, na dele. Sim. Trata os outros bem. Pô, abraça o adversário, é querido pelos caras. Sim. Então quebrou isso. O Ngannou tem boca que não fala. Então, o Usman também não é muito. Não é. É o pessoal que vai brigar com ele, vamos dizer, o Masvidal. Masvidal foi ele brigar com ele. a provocação. Ele foi nocauteou o Masvidal, morreu. Então tipo assim, os faladores se calaram. O Conor McGregor tá ainda se recuperando, talvez se ele voltar, aí começa aquele burburinho de novo. Mas é difícil hoje em dia. É difícil você achar um cara que faça igual ele fez. Não vai ter. É que nem no boxe que apareceu o Muhammad. Sim, foi o primeiro de todos. Então, mudou o jogo. Muda o jogo, fato. Todo mundo quer ele, porque ele atrai atenção. Hoje em dia não tem mais isso. Então eu vejo que mudou um pouco, tanto que até o Charles Bronx está há quanto tempo aí no UFC, conseguiu o cinturão. Se fosse na época do McGregor, ele não entrava, cara. Eu concordo. Ele não ia entrar. Porque o cara fala assim, o cara só faz chão, o cara não fala nada, Sim. não fala inglês. Sim. Entendeu? Mas o dia que o Conor falar, tô pronto, ele fura a fila. Esquece. O Conor manda no UFC, Manda no UFC. Manda. O Conor tem a carta branca ali do UFC. Sim. Ele fala, essa luta que o Conor faz com o Mayweather, o José Aldo já pedia há milhões de anos. Eu lembro. Há milhões de anos. Anderson e Roy Jones Jr. O Roy Jones Jr. Todos eles pediram, cara. Por que não aconteceu com o Conor? Porque ele vende muito, né, meu irmão? Ter esse cara hoje pro UFC não é legal. Não é. Tem que ter ele ali do lado. Do lado. Se um dia ele falar que a sociedade é dele, que é 50%, vai ter que dar. Ele já andou ensaiando um negócio desse. Botaram ele quietinho no canto e falaram, aí não. Calma, devagar, mas é nesse nível aí, cara. Sim. É porque ele tá numa fase também que tá vindo de derrota. Se ele estivesse ganhando, ninguém segura o cara. Ninguém segura o cara. Ninguém segura. Cara, talvez não, porra. A Irlanda ajudou muito ele. Absurdamente. Porque lá é carente de ídolos e o cara trouxe um país inteiro. Eu lutei no mesmo evento que o José Aldo e o Conor. Só irlandês. Só irlandês. E os caras botam pra quebrar a parada lá. Os caras, meu irmão, aquele tigre do MGM, tinha um irlandês em cima do tigre, do leão lá. Do leão, gritando. Eles acabaram com o MGM. Todo mundo fala que os caras A gente passava assim, eu e o José Aldo para ir pra luta, a torcida dos caras gritando, olé, olé. Eu falei, Júnior, que loucura isso aqui, ô Júnior. Rapaz. Onde a gente passava, os caras cercavam a gente, ficavam gritando. Aí tinha que vir segurança pra gente passando junto. Cara, a Paula Sack teve aqui, ela falou assim, naquela turnê, Aldo e Conor, que eles fizeram antes da luta, porque acho que o Aldo se lesionou na costela. Sim. Ela falou que os irlandeses eram a maioria em cada país que eles paravam. Acredito. Agora vê a loucura, os caras indo atrás do Conor em turnê, irmão. Acredito, cara. O país inteiro devia comprar pay-per-view para assistir a luta do cara. Ele arrasta a multidão, cara. Ele arrasta a multidão. Ele conseguiu fazer isso. E fez muito bem. E a economia da Irlanda é boa. Então, a galera consome pay-per-view, fica tudo muito mais fácil. Tudo mais fácil. Cara, você tocou num ponto interessante. A economia da Irlanda é boa.
É bom pro lutador lutar no card do UFC Brasil, tendo em conta que R$1 vale 17 centavos de dólar? É bom? É bom. É bom. A única coisa é o imposto daqui, né? É o que hoje em dia, tipo assim, quando você vai lutar em alguns eventos, alguns lugares, tem que... Hoje a gente mais experiente, a gente olha o imposto. Sim. Porque dói. Porra, dói pra caralho. Porque dói. Vocês recebem em pessoa física ou jurídica? Alguns jurídicos, outras pessoas físicas. Física é foda, irmão. Então, soco na cabeça. Mas é isso. Acho que na Califórnia, acho que é 30%. Aqui é 27,5%. Aqui é 27,5%, mas chega. Tem lugares... É bem doído. Quando você for americano, você paga o imposto lá e recebe, né? A gente não. A gente tem que entrar com recurso para restituir e tal. Então, quando você luta lá, você paga o imposto lá, mas entra aqui limpo. Não, a gente tem que pagar aqui também, né? Caralho, irmão. É doído. Você tá falando sério, bro? Pô. Tem que fazer. Tu paga aquela taxa lá. Aquela taxa lá e tem que pagar aqui. Se for mais lá, tá tranquilo. Que aí o imposto já encobre. Mas fora isso... Pesadão. É pesado. É doído. É que as pessoas acham que quem dera se o UFC pagasse igual um jogador de futebol, uma coisa assim. É porque a galera vê o Conor e acha que é a realidade de todo mundo, né, cara? Não é. Pô, tu vê, às vezes, lutador do UFC, o início é doído. O início é todos, brabo. Todos falam. Né? Todos falam. Pô, meu irmão, eu já vi o lutador de UFC pedindo ajuda pra... A gente tem que ajudar, tem que fazer isso. O Mutante não tava fazendo Uber lá, irmão, na Flórida, cara? Não é a realidade só dele, é uma galera. Uma galera. Não é um só, não. Uma galera. O início é bem dolorido. Bem dolorido. Você tem que correr atrás, tem que sofrer um pouco. É legal você falar isso, sabe por quê, cara? A gente trocando uma ideia em off aqui, eu e o Jucão, falou, cara, de vez em quando a galera aparece nos Estados Unidos falando, vou virar lutador. Ele olha e fala, caralho, irmão. O cara não sabe o que tá fazendo. O cara chega lá e fala, vou virar lutador. Dói, irmão. Mas isso é uma coisa do, tipo assim, acho que da juventude de hoje em dia, né? Do processo de internet. Informação muito rápida. Isso, muita coisa rápida. Eles esperam que as coisas aconteçam muito rápido. O processo a gente tá bruto. ali treinando, cara. Eu tava até falando, a gente, no CT da Nova União, tem milhões de lutadores ali, passam, roda muita gente. Só que aí tu vê, às vezes, uns talentos muito brabos, assim, que já estão lá, vamos dizer, uns 5 anos, aí fala, pô, tô desanimado, não lutei internacional. Aí tu olha pra cara do cara e fala assim, tem quantas lutas, cara? Ah, não, tenho 7 lutas já. Tu fala, caraca, 7 lutas, tu treina há quanto tempo? Ah, treino 5 anos, 4 anos. Fala, cara, tu tá viajando, bro. Você tá viajando, cara. Você sabe quanto tempo eu batalhei, o que eu aprendi, o que eu passei pra ter entrado no UFC, pra estar lutando internacionalmente, pra pisar lá fora pela primeira vez, representando o Brasil, representando a tua equipe. O que você teve que fazer no jiu-jitsu, meu irmão? Sem ganhar R$1. As pessoas... mas é isso, é que hoje em dia todo mundo quer as coisas muito rápido. E apareceram, por exemplo, a internet. Sim. Só que a internet não conta tudo, né, Léo? É isso aí. Só que aí tu vê uma pessoa que não é nada e no mês, pô, o cara bombou, pô, viralizou. É o sucesso da noite pro dia que levou 15 anos sendo feito. E todo mundo quer isso. Aí, tipo assim, o cara tá ali treinando com a gente, treinou, vamos dizer, 5 anos, 6 anos, tá ali já, é um moleque duro, mas aí vê um cara lá do outro lado e fala assim, pô, o cara já tá lutando lá fora, eu não tenho. Cara, foca aqui em você, meu irmão. Faz o teu... Pega as horas de voo pra depois você decolar tranquilo, cara. Porque se você cortar esse caminho... Você vai decolar e vai cair. Fato, muito bom. É isso, cara. Você tem que pegar as horas de voo, aprender a voar em tempestade, o que for, em ventania, que você vai se manter lá em cima, cara. Não adianta correr contra o tempo. É simples. E as pessoas não entendem isso. Elas continuam olhando a grama do vizinho que é mais verde, querendo chegar o mais rápido possível. Vai chegar lá, vai bater de cara. Vai quebrar. Isso dá uma palestra numa empresa, cara. É verdade. Dá. Léo, tudo na vida é assim. E hoje em dia as pessoas se frustram porque a internet não conta tudo. Cara, o Sergipano teve aqui, ele falou, Alexandre, eu tenho que pegar um ônibus e visitar minha família em Minas a cada 3 semanas, por aí. 16 horas. Dá pra tu chegar na Tailândia em 16 horas, irmão. Até o cara falar aqui no microfone pra todo mundo ver, você imagina o lutador do UFC que, porra, ganhou do Jacaré, que tá indo fazer uma luta contra o Ryan. Ninguém sabe como é o bastidor da vida do cara, bicho. A galera vê lá na Forbes, Conor era o atleta mais bem pago.
É o Conor. É o Conor. Não é a realidade. Milhão. Exato, cara. E aí o Dedé tocou num assunto aqui que repercutiu, que aí vem os guerreiros do teclado e começaram a malhar o Dedé, que ele falou assim, ó, o MMA chegou num teto e o jiu-jitsu ainda pode crescer. Para mim ficou muito claro o que ele falou. O jiu-jitsu ainda pode dar mais dinheiro para mais pessoas. O MMA cada vez mais vai ser os 10% ali que vão ganhar muito e os demais vão ganhar na média. Não vão ter muitos Conors. Não haverão muitos Conors. Você pode ganhar mais do que a média, Léo, mas para ganhar o que o Conor ganha vai ser um cara em 1 milhão. É isso que ele está dizendo. Porque quando a galera vê o MMA crescendo em popularidade, não necessariamente quer dizer que ele vai crescer financeiramente para o atleta, porque o UFC é uma marca. Diferente de um boxe, que o centro das atenções é o atleta, no UFC o centro das atenções são as 3 letrinhas, irmão. É isso aí. Tô empregado. Discutiu com o patrão rua e fudeu. Eu concordo com isso plenamente. Só que a galera às vezes não entende. Tem até lutador que parece que olha e fala, pô, esse cara não tá entendendo, irmão. Como é que ele tá batendo de frente com a porra do sistema? Porque ele ganhou uma luta e, porra, começou a ser falado. Vai se machucar, brother. Bater de frente com o cara, tu tem que ser o campeão do peso pesado, que é a categoria mais carente de todas, ou um Conor. E você vê que hoje em dia, os próprios, o Ganu começou a bater de frente. Porque vê como é que é o sistema. Isso. Ele vê um cara que tá lutando boxe ali, irmão, tá ganhando milhões e ele tá ganhando 1.000. Então, vai começar esse choque de realidade. Pode ser que seja algo bom, que o UFC comece a valorizar um pouco mais, ou vai ser tchau. Vai embora. Vai ser mais um que vai falar assim, meu irmão, pode ir embora. Eu acho que no final o cara acaba cedendo. Porque uma promoção de boxe, Léo, ela depende de uma série de fatores, irmão. E pode ser que não aconteça. Com o Conor aconteceu porque o UFC levantou o nome dele. Sim. E se você ainda não tem o nome do Conor, pode ser que no boxe você não... Sim. Holly Holm é lutadora de boxe. E tá no UFC. Cara, a galera não pode... O pontual, a exceção é o exemplo do burro. Você não pode usar a exceção para botar como exemplo na sua vida, porque senão você vai se fuder por completo, irmão. Não, pô, certamente. E normalmente, o UFC se tornou uma marca tão forte, cara. A marca é quase impossível brigar com eles, cara. Quase impossível. É um monopólio. É um monopólio. É um monopólio claro, nítido. Claro e nítido. E não vai ter... Você pode falar, se o Charles do Bronx um dia brigar com o UFC, ele se dá bem outro evento. Vai tirar o Charles do Bronx, vai fazer um evento da categoria leve, vai fabricar um outro campeão, vai inventar outro campeão. Isso. E é isso. Caralho, você falou tudo. É isso, cara. Não tem vai jeito. Inventar outro campeão. Vai produzir aquele campeão ali daquela forma, do jeito que eles querem. E os caras vão abraçar, vão beijar do mesmo jeito. Ninguém não vai nem mais lembrar do Charles. Eles fazem a narrativa muito boa, né, cara? Tu vê um highlight do cara, tu fala, caralho, irmão, esse cara é o super-homem. É isso. É isso aí mesmo. Cara, é engraçado que às vezes a gente vai lutar nos eventos lá fora, em Las Vegas, assim, na comissão. Tu vê os lutadores, às vezes, que a gente vai lutar contra, tudo abraçando os juízes, falando com não sei o quê. É uma família aquilo ali. Americano é foda. Nós estamos entrando num território hostil. Fato. Ou você mata, irmão, ou se tiver um mínimo de dúvida, já era. Já era. E não tem essa. Não, é pra quem vende mais. É isso aí. Porra, meu irmão. É isso aí. Caralho, brother. É complicado. CM Punk. Você viu o highlight, tu acreditava que o cara é lutador. O cara nunca havia lutado na vida. E os caras venderam ele como lutador. Como lutador, irmão. Eu lembro até hoje, eu rindo pra caralho. Minha mulher não entendendo nada. O que você tá rindo? Eu falei, pô, esse cara não é lutador, é mentira. É com isso aí. Porra, meu irmão. E o UFC, ele é tão poderoso assim que nada vai arranhar a imagem deles. São muito profissionais, eles fazem... A grande verdade é o seguinte, é o melhor evento do mundo. É o melhor evento do mundo, esquece. É o melhor. Eu já fui em vários eventos grandes, Eu fui ver o show, nada se compara ao UFC, ao tratamento que o UFC... O que antigamente chegava perto poderia ser no Japão, no Pride, mas do UFC hoje em dia, nada chega perto. Os caras tratam, a logística deles é fora do comum. Porra, Durinho machucou a mão, fez uma cirurgia que ele falou que foi 5 minutos. $25 mil. O UFC pagou tudo. Essa é a parte boa. Um amigo meu, que é da Rússia, lutou na Rússia. Os caras largaram a gente lá no hotel. Rússia é foda. No hotel, não, no hospital. Um abraço. Ambulância. E que se vire. Caralho. A sorte que eu tava com o celular, com o chip de lá.
Eu falava inglês, meu amigo não falava. Isso que eu ia falar, o cara não souber falar russo nem inglês, ele tá morto. Eu não falava. Sorte que eu falava inglês, que eu tava lá. Por acaso, eu não fui nem pra ser corner dele. Eu tava numa luta, tinha acabado de lutar e aproveitei que tava perto e fui lá visitar ele. Fui lá, meu irmão, cara, sem saber nada. Hospital público? Público. Caralho. Meteu uma agulha no joelho dele, falou que tava inchado, que já é edema. Aí quando puxou a agulha, veio só sangue. Meu irmão. Uma agulha, grossura. Eu falei, meu irmão, que isso? Não tem nada aí não. Ele, não, vou ver do outro lado. E veio sangue não. Eu falei, não, pode parar. Eu tirei ele, falei, para, não. It's ok. Peguei ele assim, Freud, vambora. Freud campeão da Rússia. Sim. Caralho. Campeão. O cara conseguiu... Meteram o pé pro Brasil. Aí eu falei, meu irmão, vambora, Freud. Vambora que esse cara vai furar teu joelho todo. Botei ele no táxi, chamei ele do Uber, pá. Detalhe. Ninguém foi buscar a gente no hospital. Os caras largaram, literalmente. Largaram. A gente chegou no hotel, ninguém foi perguntar se a gente tinha chegado. O ACA. ACA? Que bizarro. Aí eu falei, caraca, Freud, que furada. Aí ele foi, lutou, depois de um tempo, se tornou campeão. Hoje em dia ele é o nome, né? O Freud. Ele perdeu agora o cinturão, mas eu acredito que vai recuperar. Mas é o Bam. Mas naquele momento ali, de mais um lutador brasileiro, eu falei, caraca. Impossível acontecer isso no UFC, né, cara? Não acontece. Essa é a parte que eu tenho que dar o braço a torcer. Os caras te tratam bem. Sim. Entendeu? Te tratam bem, te dão tudo assistência. Depois que você acaba a luta, eles entram em contato. Tem alguma dor, tá sentindo alguma coisa. Que maneiro, cara. É bem legal isso aí. Isso aí é a empresa... Eles tratam bem o produto, o lutador. Isso aí. Podia aumentar o nosso salário, que essa é a parte boa, mas fora isso, tá... O fato de não poder ter anunciante mais do lutador quebra, né, irmão? Absurdamente. Porra, eu imagino, cara. Ó, isso foi uma coisa que... Eu sempre tive umas metas assim, né, quando eu entrei no MMA. Era lutar em alguns estádios que significavam algo pra mim, sabe? Só falta um. Ah, maneiro. Quer falar quais são? Era o Japão, né? Mas não foi do UFC, Japão. Sim, mas lutou. Lutei no Japão. Era o Maracanãzinho, por conta da história do MMA, né? Era o MGM, caralho, que eu lutei, né? Nocauteei. O do Wembley. Porra. Lutei. E falta o de Nova York. Staple? Não, o... Caraca, esqueci o nome dele. Eu tô ligado. Que ocorrem as maiores lutas de boxe e tudo mais. Tô ligado. São esses. Só falta esse. Não. Eu vou até pedir a próxima, depois dessa luta aí, se Deus quiser, ganhando, eu vou pedir. Me dá mais essa aí. Maneiro, cara. Mas o que eu tava falando? Os anunciantes. A primeira vez que eu lutei aqui no Rio até, eu ganhei mais de patrocínio do que da bolsa. Ah, imagino, brother. Muito mais. Para mim, o patrocínio estava valendo muito mais a pena. E nessa época do UFC Rio, tinha muita gente anunciando com lutador de MMA. Muita. Pô, eles fizeram no Brasil, naquela época, fizeram 8 eventos, 9 eventos. Foi animal. 2013, 14, 15 então, foram os anos do UFC no Brasil. E de uma hora para outra corta tudo. Corta e te dá uma merreca. Aí bizarro. Foi a Reebok, né? Aí a Reebok entrou tudo, forte. Entrou forte pro UFC, não pra gente. Pra gente não foi vantajoso. Imagina os caras que naquela época eram top 3, Belfort tinha Sky, Anderson tinha... Não, o José Aldo. Pirou, brother. É mesmo, pô, cortou, meu irmão. Mexeu no bolso todo mundo, cara. E mexeu com força, né, brother? Com força. Todo mundo. O Anderson Silva tinha patrocínio na época da Nike, né? Nike, da Burger King. Tinha Gillette. Porra toda, irmão. Vitor Belfort tinha Sky, ele era o único do Brasil. A Gillette, Sky, ele tinha vários patrocínios aí. Caralho, é muito sinistro. É o que eu tô te falando, você é empregado da parada. Mesmo. E eles demonstram isso pra você, assim, claramente. Ó, é assim, se não quiser... Um abraço, pode ir embora, cara. Não sei se com os americanos talvez eles façam diferente. Eu acho que não façam, mas eles são... Eu acho que na cabeça do Dana White, eles já, tipo assim, já passaram por muitas coisas ruins e hoje em dia, meu irmão... Foca é a empresa. Foca é a empresa. A gente já sobreviveu naquela época que era horrível. Hoje em dia que eu tô bem, vocês querem ainda brigar comigo? E ninguém vai bater de frente, cara. Ninguém vai bater. Comissão Atlética, a escolha dos juízes... O nego falou que o cara não necessariamente precisa já ter lutado, né? Não. Só tu fazer o curso, as coisas todas dele. Isso é a parte mais bizarra, na minha opinião, pro lutador.
Mais do que o juiz ali do centro do ringue, são os 3 caras que ficam... Tem cara ali que não sabe nada de luta. Tem cara ali que só lutou boxe. E aí luta de grappling, ele olha o cara do boxe e fala campeão. Eu falo, caralho, irmão. Essa é a parte que dói. Eu teve na minha luta que eu perdi... Qual? Cleguida? Não, a anterior. Eu perdi uma... Tava... Na nossa cabeça, tava quanto? 1-1. Não, o Dedé falou que achava que tava 2-0 pra mim. Aí ele falou, 2-0 pra você, tem que ganhar esse terceiro, porque eu acho que o segundo foi muito colado por conta do último golpe que ele deu lá. Aí os caras podem dar. Eu falei, beleza. Aí, pá, tentei no último segundo, achei que tava perdendo, fui por tudo ou nada, perdi. E pra todo mundo que eu perdia, todo mundo que chegava pra falar comigo, falava assim, pô, Léo, tava ganhando aquela luta porque tu não segurou. Aí eu, cara, mas beleza. Aí, pô, Léo, tava ganhando. Eu falei, Dedé, pede as papeletas. Tava ganhando. O Dedé pediu. Não, tava perdendo 3-0. Caralho, brother. Tava perdendo de 3-0. Então, não dá pra entender. Eu falei, aí o Dedé, Léo, tu não vai acreditar, tava perdendo os 3 rounds. Eu falei, não, Dedé, o terceiro eu até acredito. Agora os 2, o primeiro eu derrubei, peguei as costas, fiz tudo. Tu tava perdendo. Não dá pra entender. É bizarro. A Kathleen, ela lutou com uma menina, eu esqueci o nome dela. Ela dominou a luta o tempo todo. No terceiro round, cara, faltando acho que 20 segundos, ela tomou 2 cotoveladas e abriu. Deram a vitória pra menina. Porra! Aí qual a desculpa? O que eles falam? É surreal o negócio. É surreal o negócio. Então por isso que às vezes eu acho, tipo assim, você tá num evento absurdo e os juízes não estão acompanhando o mesmo nível, sabe? Sim. Você tá lutando, às vezes, contra uma comunidade mesmo. Às vezes o cara conhece fulano, não sei o quê, e ajuda. Eu não sei se tem esse ponto de ajudar, mas eu acho que às vezes os caras que estão ali... Não são qualificados? Não são qualificados. Os caras pode ser os caras que estão fazendo ali o round a round. O certo seria, a cada round, botar o score na tela, né, cara? Isso ia ser bom. Pô, ia ser bom demais, porque aí todo mundo ia saber qual é a real, o que está acontecendo. Tem os prós e tem os contras também. Eu acho que o cara que tá ganhando pode fazer eu acho que era só uma questão de... Já que é MMA, o cara que tá ali só não pode saber boxe. Tem que saber tudo. Tem que saber tudo. Tem que ser um profissional do Mixed Martial Arts. Concordo. Pode ser isso. Porque fica muito subjetivo, cara. Às vezes o cara de boxe vê, o cara começa a querer agarrar e o outro dá 2 jabs e fala, não, 2 jabs, o cara tá procurando mais a luta. O cara tá agarrando, é MMA, cara. Sim. É mistura. Sim. Então, se você, às vezes, bota um cara de uma só área... Quebra a firma. Complica. O que você acha que aconteceu naquela sua luta com o Clay Guida? Eu jurava que você estava ganhando, que você ia ganhar. Eu também. Você desconcentrou com o juiz? Desconcentrei. Na hora que você começou a bater? Desconcentrei. Não, eu perdi a... A verdade é o seguinte, a gente tem, às vezes, umas ideias que eu nunca vi alguém recuperar um golpe na barriga e voltar. Entendi. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Porque você tem que se proteger, então eles falam isso pra gente no vestiário. Se eu te proteger, se você se proteger e eu falar lute, você não lutar, eu interrompo. Entendi. Então foi isso. Na hora que eu dei a ponteira, ele travou, ele gritou assim, baixou. Se encolheu. E você começou a bater. Dando soco, ele só se fechou. Aí o que ele fez? Ele estava tomando em pé, ele se deitou e fechou dos lados para não tomar dos lados e protegeu a barriga. Foi inteligente. Sim. Pô, mas o juiz já era para ter interrompido, cara. Entendi. Eu vi até uma reportagem que eu dei mais de 46 golpes nele. Bateu bastante. Só que eu acho que quando você vira pro cara e fala, não vai parar não, ali você desconcentrou. Não, aí, beleza. Essa tá tranquilo. Tô batendo, o cara nada de parar. Aí o Clay Guida levanta. O pior pra mim foi essa, porque eu agarrei a cabeça do Clay Guida, dei uma joelhada, ele estalou, ele desmontou. Ele acordou, batendo a cara no chão. Quando ele bateu a cara no chão, ele acordou. Entendi. Aí ele agarrou meu pé, eu continuei batendo, foi a hora que eu olhei pra ele. Foi a hora que você olhou. Falei, cara, vou ter que assassinar o cara pra tu parar a luta. E, cara, esse momento que ele para, ele levanta rindo e sai correndo. Aí eu, tipo assim, eu falei, caraca, o cara tomou uma surra. O cara ressuscitou. Ressuscitou. E ele voltou, parecia que nada tivesse acontecido. Então isso me atrapalhou, me desconcentrou. Claro. Me desconcentrou porque é o seguinte, Você deu gás. Eu dei tudo pra acabar aquela luta. Dei meu gás todo ali, meu irmão. Fiz tudo.
E ele malandramente não me deu tempo de recuperar. Sim, entendi. Ele não veio me agarrar, ele tipo assim, ele trocava, entrava para agarrar, para eu defendia, então eu não conseguia ficar calmo para conseguir manter ele na minha distância. Então foi mérito dele. E foi até uma... Na hora que eu caí de 4 apoio, eu não imaginei que ele fosse numa de pegar minhas costas para me finalizar. Eu achei que ele fosse ficar batendo. Então foi um momento que, tipo assim, encaixou tudo para ele. Sim. Foi inteligente, foi mérito dele, mas o juiz ajudou. Talvez, se fosse qualquer outro lutador... Pararia. Mas como é o Clay Guida, que tem um histórico de... Concordo. Depois eu fui tentar achar alguma explicação. Por que o juiz não parou e o que aconteceu comigo? Porque eu não tava treinando muito bem, cara. Como é que eu cansei assim tão rápido? Adrenalina. Vou te falar que nem adrenalina, cara. Eu acho que foi a situação. Não, a situação tipo assim, de eu achar assim, ganhei. Entendi. E não acabou. Frustração. Aí eu ter que voltar pra luta, eu me perdi naquilo ali. Acredito, pode ter sido outra coisa, mas eu acredito que foi aquilo ali. Porque em termos físicos eu não estava muito bem, estava treinado. Só que na hora que eu tive que bati muito nele, cara. Bati muito. E o juiz não parou a luta. E ele foi malandro. Ele viu que se ele ficasse me agarrando, me botando na grade, eu ia descansar. Aí ele me tirava da grade, ele trocava assim... Pô, ele é cascudo, né? É cascudo, é malandro. Já brigou muito, já. Brigou muito. E cara, o diretor da comissão atlética tava em pé, gritando, para a luta. Foi mesmo, cara? Tava gritando pro juiz, todo mundo. Tu vê os comentários do Michael Bisping na televisão, fala, que absurdo esse juiz tá fazendo, tem que parar a luta. A joelhada que ele toma, cara, ele desmonta, ele desliga. Do jeito que ele caiu, ele desliga. Eu até falei pro Dedé, pô, Dedé, depois apareceu outras lutas que pessoas tomaram um golpe na barriga ou foram nocauteados. Eu mandei pro Dedé. Eu falei, ei, Dedé, olha quantos golpes o cara dá. Dá 3, 4 golpes. Aí nego para. O Kevin Lee, eu dei um nocaute, o Kevin Lee virou, 4 apoios, eu dei mais 3, 4 socos. Sim. O juiz interrompe. Então, você falou uma coisa que é importante. De repente, o fato de ser o Clay Guida, o cara vai dando aquela... Certeza absoluta. Sim. Se eu hoje em dia luto com o Clay Guida, eu ganho ele nos pontos. Sim. Eu não tento nem... Ou então eu tento jogar para finalizar. Sim. Só que foi uma coisa inusitada que eu achei. Eu achei que ia ser uma luta dura. Já estava esperando uma guerra com o Clay Guida. Só que na hora que eu dei o chute, que eu vi aquela oportunidade de ouro, eu falei, cara, vai ser uma luta muito fácil. Foi isso. A chave virou assim de... Ganhei. E aí paguei o preço. Paguei caro. Armadilha, né, brother? Não, e paguei muito caro. Ser finalizado para mim foi a morte. Doeu. Igual agora o Glover com o Prochazka, né? Doído. Isso dói, cara. Porra, cara, vou te falar a verdade, eu quase chorei, irmão. Porque você vê o Glover ganhando a luta toda, cara. 30 segundos. 30 segundos. Falei, puta que pariu. Que dor, irmão. E é o cinturão, né, cara? Cinturão, irmão. A luta tem disso. Agora, se você se emociona assistindo, imagina você lutando, cara. Você falou, ganhei, a luta tá na minha mão. É aquela sensação de dever cumprido. Sua cabeça já assimilou. De repente o cara volta. Cara, e você sente isso na luta. Não tem dúvida. O Clay Guida, na hora que começou os golpes assim, que ele começou a agitar, eu fiquei marcando, aí eu fui vendo os golpes dele, fui vendo a distância, eu falei, caraca, eu vou matar ele, cara. Vou matar ele, cara. Que ele soltou os golpes, ele pulou para um lado, pulou para o outro, eu falei, caraca, eu vou matar ele. Aí quando entrou o golpe, caraca, eu falei, nocautear o Clay Guida. Hall da fama. O moleque saiu do inferno, cabeça verdade. É foda, cara. Não, é que a gente vai conversando com a gente mesmo. Sim. Só que o cara, meu irmão, saiu do inferno. Parabéns pra ele. Eu já respeito mais ainda ele. Maneiro. Mas foi doído ali. Eu falei, meu Deus do céu, perdi essa luta, cara. Não acreditava. Muito bom, cara. Ainda treina de kimono, Léo? Demais. Faz bem pro MMA? Faz, sempre é bom, né, cara? Sempre é bom. O pessoal fala, mas não tem também, mas você tá levando um peso extra, tá levando uma carga maior. Se você refina a técnica ou não? Demais da conta. É mesmo? Demais da conta. Só que pro MMA, às vezes, você tem que ter as pegadas, né? Então você só tem que ajustar isso. Aí fazer um lá, aqui. Cara, eu gosto de... O nego fala até que eu sou meio maluco lá. Eu gosto de me testar com a molecada, entendeu? Ver os campeões. Esse moleque foi campeão brasileiro, não sei o quê. Meu irmão, vou lá, faço força. Aguento 5, 6 minutos com eles, aí depois eles me passam o carro, mas eu tô felizão. Eu sou um cara que, graças a Deus, eu controlo bem esse meu ego, minha vaidade, sabe? Sim. Essa coisa de, eu sou o Léo Santos, eu fui o número 1 dos leves, hoje em dia eu não posso... Eu não tô nem aí, cara. Maneiro. Eu acho que isso tudo passa, tua fama,
O que fica legal é a amizade, o jeito que você trata as pessoas. Eu valorizo mais essa parte, assim, sabe? Eu não sou aquele cara de... O cara fala, ô, aí, calma aí, tá achando que tá falando o quê, irmão? Sou o Léo Santos. Não tem, nunca tive isso. Sempre fui um cara... Graças a Deus, meu pai e minha mãe me ensinaram a ser humilde e vou levar isso pro resto da vida. Legal, cara. Eu não boto pressão em ninguém, troco ideia com todo mundo, converso com a molecada, tento aprender o novo jiu-jitsu, porque... Mudou bastante. Mudou absurdamente, demais da conta, e eu tento aprender, tento perguntar, tento fazer jogo contra para tentar quebrar o que eles fazem, mas mudou, o jiu-jitsu mudou. Hoje em dia eu não sei se eu conseguiria lutar em alto nível, do jeito... Porque a minha cabeça tá naquele jiu-jitsu básico. E quando eu tento fazer o dos caras, às vezes eu me complico. Então, não sei se conseguiria lutar em alto nível. O pessoal até bota pilha. Vamos lutar o campeonato. Isso aqui. Eu falo, cara, eu não tenho mais... É aquele tesão de me dedicar a isso. Entendeu? Treinar eu gosto, mas tipo assim, pô, vamos competir. Não, o jiu-jitsu hoje, eu diria que se assemelha a um esporte olímpico em termos de dedicação. Cara. E eu sou um cara que eu me dedico muito. Até hoje mesmo, no MMA, já estou há milhões de anos aí, mas eu faço todo o treinamento. Eu chego antes de todo mundo, eu faço aquecimento sozinho, faço mobilização para tirar as lesões, faço tudo, cara. Sou um cara muito regrado. Sempre fui assim no jiu-jitsu e agora estou no MMA. Então, se eu voltar pro jiu-jitsu, eu não vou conseguir fazer só por fazer. Aí eu tenho medo disso, né? Ficar um velho psicopata, maluco. Então eu prefiro fazer por lazer. Treinar com a molecada, tomar massa aqui, dar uma massa ali. Maneiro. E vai seguindo a vida. Tirando você, que de fato está entre os maiores nomes do jiu-jitsu na sua geração, quem são os 5 nomes da sua geração, Roger Gracie para trás, que você acha que foram os 5 maiores do jiu-jitsu? Todos os pesos, pode falar aí. Difícil, hein? Caraca. Joga aí. Não, aí é até injusto, cara. É até injusto. Não cabe em 5, né? Pô, não cabe. E as pessoas têm a tendência a valorizar os mais pesados. Como tudo. Mais ou menos. Tem, porque, tipo assim... Você vai falar do Marcelinho Garcia, Não, mais pesado ainda. Pô, tem o Robson Moura. Tem o Robinho, que foi um monstro. Eu vi o Robinho finalizar na mão de vaca no Mundial, cara. Teve o Omar Salum. São monstros, são pessoas que você, verdade. Tipo assim, caraca... porque você falou da categoria dos caras bem levinhos, dos galos ali. Porque o jiu-jitsu mais bonito naquela época era desses caras. E na Nova União tinha muito, cara. Tinha muito. Verdade, a gente de galo a leve, a gente era a máquina. Era a máquina. Teve o Marcelo Pereira, nosso... Teve milhões de atletas. João Roque era que categoria? João Roque era pena, teve meu irmão. Pô... Thiago Fernandes, que a galera não conheceu, era um... Era um fenômeno. Talento. Mas isso que eu tô falando. Aí se tu falar assim, pô, vamos dizer, na minha cabeça, que os maiores nomes, eu vou lembrar o quê? Do Saulo. Vou lembrar de quem mais? Margarida teve a fase dele. Margarida. Não ficou muito tempo, mas quando explodiu... explodiu de forma avassaladora. Avassaladora. Do nada. Apareceu, o nego falou, caralho, irmão. Nino. Tem uns caras que... eram os clássicos da época. Tem uns caras que você fala assim, meu irmão, esse cara aqui era fora do comum. Era muito bom, cara. Não tinha o que falar dele, entendeu? Eu sou saudosista demais, cara. Pô, eu falo, cara, tem uns caras que, vamos dizer, o Bolão foi lá no Dedé, gravar um vídeo. Bolão, ninguém conhece, assim, dessa geração. Mas eu vi o Bolão lutar. Eu era moleque, eu vi, cara. Então, é um cara que, naquela exército do Carson Gracie... Sim. Era um cara fora da curva, entendeu? Então, pô, ter o Bolão ali, tu fala, caraca, Bolão, cara, eu vi esse cara lutar. Pô, Murilo Bustamante fez história no jiu-jitsu no MMA, cara. Então, é um cara que você para e fala, meu irmão, Murilo, cara. Tem umas pessoas, uns medalhões, que a molecada hoje em dia não sabe nem quem é. Vai falar assim, mas é antigamente, dessa galera... Aí, hoje em dia, a galera valoriza os campeões mundiais, que ganharam a anel, que ganharam não sei o quê, porque... São um jiu-jitsu atual, que o Carlinho estruturou, chegou... Mas antes disso, tem uns clássicos de jiu-jitsu... Que era muito foda. Pô, que era absurdo. O Roller Gracie, Sonequinha, Soca. Caralho. Tem uma galera que... Quando a gente entrou até falo, quando a gente entra na CBJJ, a gente era mais moleque. Sim. A gente não tinha tanto faixa preta, não. Preta que tinha no João Roque. Era, acho que... Não tinha tanto, era mais do Dedé a galera ali. O Charuto.
Charuto. Mora na Bahia, é verdade, é verdade. Então teve uma galera que a gente entrou faixa azul vendo os caras competirem, que era clássico, brother. Cercava o tatame assim, aquela galera, Carson Gracie, Barra Gracie. Era guerra, era guerra, velho. Pô, o Roller fez uma vez uma raspagem de quatro apoio, cambalhotando os caras caindo por cima, coisa de cinema. E tu fala, caraca, tu viu a raspagem do Roller? No dia seguinte eu tava treinando, aquilo ali. Então tem o Renzo, eu vi o Renzo lutar, vi o De La Riva lutar, De La Riva e Renzo. Caralho, brother. Eu vi De La Riva e Renzo. Agora tu entregou ainda. Nossa, irmão. Mas vi vídeo, cassete. Entreguei legal. Pô, porque eu era moleque, viciado em jiu-jitsu, e o Del era fanático. O Del, pô, botava a gente debaixo do braço e ia pro campeonato, ficava sentada lá. Aquele ali é Além de tudo era aula, né? Cara? O Del foi um autodidata, porque na época do jiu-jitsu, o suburbano só era chave de pé. O Del proibiu isso na academia dele. Falou, ó, ninguém me dá mais chave de pé. Vamos aprender jiu-jitsu. Vamos aprender jiu-jitsu. Aí começou armlock, triângulo, essas coisas todas. A gente finalizava nossas lutas em 10 segundos, 20 segundos, era rápido. E aí o jiu-jitsu foi evoluindo, o negócio de raspagem. Ele, ó, viu aquele cara, o De La Riva ali, como é que ele faz o gancho? O Renzo, pô, viu a raspagem do Renzo, como é que ele faz? E ele ficava vendo e treinava com a gente. A gente foi desenvolvendo. A nossa habilidade foi desenvolvendo. Mudamos o jiu-jitsu do subúrbio. Fato. Cara, o jiu-jitsu evoluiu. Desculpa, Léo, te cortei. Não, e o Del fez isso de uma forma assim, tipo, que ele amava, ele ama isso. Meu irmão, o cara não vive sem jiu-jitsu, ama isso. Ele botou para nós crianças ali ir aprendendo isso, a gente foi crescendo, nos transformando nos faixas pretas dele, da Nova União. O Dedé com o exército dele juntou. Meu irmão, foi aí que mudou tudo. Mas era uma época bonita de ver. Maneiríssima. E tinha rivalidade, que era legal, cara. Era aquela coisa tensa no ar, que vai ficar fulano e ciclano, um de cara... Porra, meu irmão, a galera do Cantagalo fazia batuque lá, meu irmão, levava instrumento e blá, 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 começava a bater. Rapaz, quer ver o que eu vejo assim também? O Valide lutando. O Roleta raspou o Valide, acabou com o reinado dele ali. Que estádio veio abaixo aquilo ali. São poucas pessoas que viram isso. Verdade, muito maneiro. Então tem umas coisas que tu viu, que eu vi, que eu presenciei, que não tem preço, cara. Não tem preço. Aí hoje em dia tu vê os moleques lutando, eu tava vendo o Mundial. Tem umas lutas que os moleques estão fazendo as coisas fora do comum. Tipo desenho japonês, né? Cara. Tipo Dragon Ball, você nem viu o golpe. Tá muito mais solto, tá muito mais ativo, muito mais giro. E tu vê que... Pegou. Tá bonito. Os caras se jogam, já tá nas costas, faz berimbolo, tu fala, caraca. Acrobático o lance. Tá bonito de ver. Sim. Tem umas lutas assim, não final, porque final, acho que às vezes a final é muita tensão. Sim. E são dois caras de altíssimo nível. Mas quando vai chegando ali as quartas, as semis, cara, que às vezes se encontram as pessoas assim que, ó, quem ganhar dessa aqui vai ser o campeão. Aí tu fala, caraca, essa luta vai ser brava. Sabe o que traz o sentimento do saudosismo? Pra mim, como o jiu-jitsu era aqui no Rio, você via tudo muito de perto. Hoje tá lá nos Estados Unidos, você vê lá os vídeos que chegam até você. Pô, mas ali tu via, meu irmão, tu tava lá no Yacht Club Jardim Guanabara, tu via o Saulo chegando, tu falava, ih, a porrada vai comer. Tu tava lá no Tijuca, tu via... Eu lembro até hoje, eu bem mais novo. Chegou o Paulão, meu irmão. O campeonato já tinha começado. Eu, caralho, você tá atrasado, irmão. Vamos. O maluco chegando, aquela cara dele, novão. Eu falei, caralho, Paulão, meu irmão. O cara, eu lembro que ele vinha competir muito em Niterói, sabia que ele era um monstro no judô e tu via o cara chegando. Porra, eu via o Léo Santos, falava, caralho. Só que você ouvia na academia, era mais tranquilo. Sim. Mas eu tô falando que aqui no Rio você via os caras que eram os medalhões de perto e você falava, caralho, irmão, eu tô vendo... Você via o clássico acontecer, brother, e a galera podia ficar ali naquele alambrado, tu via o cara saindo na porrada a 10 centímetros de você. Sim. Pode ser que seja isso. Sim. Eu sinto isso que eu falava. Quando Margarida surgiu, naquele ano, eu falei, meu irmão, quem é esse cara, brother? E a sensação já foi, pô, o maluco de São Paulo ganhando todo mundo, ele finalizou o Saulo, cara. Sabe que eu acho que, tipo assim, mudou um pouco, lógico, foi pra melhor. Sim. Virou um esporte mais Os respeitado, atletas mais vivem do profissional. jiu-jitsu hoje. Mas antes, você ser um faixa preta renomado era algo mais poderoso, assim. Sim. Tipo, você só não estava sendo campeão brasileiro ou campeão mundial, você era o representante do jiu-jitsu, de uma arte contra as outras. Perfeito. Entendeu? Você era um cara, tipo assim, que, meu irmão, aquele cara ali não pode amarelar pra ninguém. Ele tem que ter uma índole correta, ele tem que ser um cara
reto. Então, eu acho que tinha uma mística. Sem dúvida. Você ser um faixa preta, entendeu? De campeão. Pô, tu via o Murilo, via o Fábio Gurgel, tu via o... Deixa eu ver, um outro, um Renzo... Tu viu os caras diferentes. Libório. Então, pô, Libório, cara, eu demorei a ver o Libório, encontrar o Libório, porque eu só escutava histórias do Libório. Várias histórias. Pô, ele finaliza todo mundo no Armlock, não sei o quê. Eu só escutava, eu não sabia nem que era o Libório, como é que ele era. Você lembra que uma época o nego falava, não, o Libório e o Rickson tinham que lutar, né? Eu falava muito isso. Entendeu? Pô, o Rickson, cara, pra mim... Eu nunca vi o Rickson lutar na minha vida. Não, eu nunca vi, mas só vi em vídeos também. Sim. Mas o Rickson era um cara que, tipo assim, era mística. O Rickson virou uma lenda. Sim. Uma lenda que ninguém podia tocar. Sim. Sabe? Aquela coisa de, caraca, o Rickson, pô, se ele passar, baixa a cabeça. Que é o cara diferenciado, de tanta história, sim, sabe? Era uma lenda muito grande. Muito legal, cara. Mas eu sempre aprendi assim, né? Pô, ser um faixa preta é algo... Não é sou preta, vou lutar um campeonatozinho aqui. Não, ganhar preta. Hoje é muito mais fácil, muito mais rápido. Hoje tem online, pô. Ele fala isso, pô, bizarro. Eu não tenho. Pra mim é bizarro. Não. Posso estar velho, mas eu não consigo ver. Não tem como. A gente não tá falando de uma faculdade, irmão. Tô falando de uma parada que exige a parte prática. Desculpa se eu estiver sendo antiquado e não tô aqui pra queimar o trabalho de ninguém. Mas o faixa preta online, meu irmão. Sendo claro e raiz. Vai entrar na porrada, na moral. É ridículo isso. Porra, Léo. É ridículo. Mas isso que eu entendi assim. Eu penso como quando eu você. comecei a fazer jiu-jitsu, assim, querer entrar no MMA, começou a surgir a ideia, a minha ideia era pelo jiu-jitsu, assim. Sim, claro. Mas só que as coisas foram mudando, foram evoluindo. Sim. Os caras começaram a aprender jiu-jitsu. Então virou o Mixed Martial Arts, o atleta contra outro atleta. Então quebrou um pouco isso. Mas antes, era o jiu-jitsu. Você tinha que ser um preta preparado para defender a sua arte contra outro lutador de outra arte. Tinha que estar pronto para sair na porrada. É isso aí. Era a mística do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro. Daquela coisa, você tá pronto pra tudo. Tá pronto. Pô, fulano luta jiu-jitsu, né? Eu já pensava numa taparia. Né? É isso aí. Isso que eu tô falando, na Academia Ninja, do meu tio Geraldo Folhas, moleque fazia pra taparia. Sim. Só no corpo, que era molequinho. Pô, eu treinei com o Barradas aqui, cara, em Niterói, ele botava a gente pra sair na porrada. Aí, porque a gente estudava numa escola federal, tinha capoeira, taekwondo, jiu-jitsu. Do nada ele falava, tem um cara da capoeira bom de porrada, chega aí, cabeção! E botava pra sair na porrada com o cara, taparia. Mas era porque o jiu-jitsu era mais visto como uma defesa pessoal, sim. né? Aquela e era coisa. legal pra caralho. E aí cresceu absurdamente, por isso que o Dedé até fala hoje que o jiu-jitsu, tipo assim, não chegou ainda no top, vai crescer mais. E acredito, porque cada vez mais cresce, se organiza mais, internet... Sim. Espalhou pro mundo todo mundo quer aprender jiu-jitsu, todo mundo... E virou um lifestyle, né? Sem dúvida, igual o surf. Igual o surf. Eu vejo assim também. Também. Hoje em dia, tu vê hoje em dia uns coroas, mais coroinha, criança pra caramba, tu leva a tua família pra treinar. Perfeito. Não é mais aquela coisa de... Casca grossa. De casca grossa, sobrevivência. Melhorou, cara. Melhorou. Lifestyle. Apesar da saudade que a gente tem da casca grossice, hoje virou lifestyle. É melhor pro atleta, é melhor pro cara de negócios que vive do jiu-jitsu, é melhor pra caramba. O saudosismo não deixou a gente burro. Ele existe, mas a gente sabe que foi pra melhor. É porque eu acho que a gente acompanhou a evolução, né? A gente não ficou naquela de, meu irmão, não, frescura, não. Eu tô acompanhando. Claro. Se você ficar ali, você vai ficar pra trás. Léo, você não bota seu filho hoje numa academia de um casca grossa. Você não bota. Não bota. Porque hoje não dá pra ele ser casca grossa no mundo de hoje. Não dá. Entendeu? Não tem como. A gente sente saudade daquela época, mas... Quem curtiu. Quem curtiu, irmão. Foi bom. Quem sobreviveu, parabéns. Isso aí. Mas foi complicado aquela época. Foi gostosa, assim, mas... Maneiro. Hoje em dia mudou. Eu vejo isso muito bem, cara. Eu gosto disso. Acho legal pra caramba tu ver, às vezes, um senhor de cabelo branco treinando jiu-jitsu, pô. Cara, isso é ótimo. É ótimo, cara. Antigamente não passava nem na porta. Tá doido. Não esquece. Entendeu? Então, valeu a pena essa evolução toda. E tu fez parte da evolução, da transformação, irmão. Parabéns, cara. Obrigado. Faz parte da história do jiu-jitsu. Sou um sobrevivente. Isso. E continua na luta. Com certeza. Léo, obrigado pela sua presença, irmão. Porra, resenha absurda, cara. Obrigado. Pra mim foi um prazer ver você fazer a sua história no jiu-jitsu e hoje estar aqui trocando essa ideia contigo. Boa sorte lá no seu desafio. Valeu, certeza irmão. Que a galera vai estar torcendo por você e você vai voltar com a vitória. Amém, se Deus quiser. Valeu, obrigado brother. aí. Valeu, tamo junto. Valeu.